Sejam bem-vindos ao segundo episódio do podcast Além do Projeto. Um podcast que vai falar sobre arquitetura, engenharias e empreendedorismo na construção civil em geral. Eu sou o Gil, arquiteto, especialista em reformas, e essa aqui é a... Ana, especialista em arquitetura de interiores. E hoje o tema principal do nosso podcast vai ser sobre arquitetura comercial. E nada mais nada menos que o nosso convidado ser um especialista nessa área, Ulisses Costa, do escritório UA Arquitetura e Interiores. O C, desculpa, Ulisses, seja bem-vindo. Ulisses, é um prazer te ter aqui e eu espero que a gente se divirta muito com esse bate-papo. Com certeza, estou aqui para isso. Então, Ulisses, eu tenho duas perguntas para começar. Vamos e lá. deixa eu ver qual que seria a melhor. A primeira seria como é que tu decidiu enveredar para essa área da arquitetura comercial? Certo. Se foi algo que na tua faculdade tu já pensava nisso, se esse mercado já era aquecido, ou se foi algo que depois de formado tu entendeu que era um mercado, que era uma oportunidade? Foi abordado na faculdade também, como alguma cadeira também? Olha, então, pessoal, assim, na faculdade a gente tem algumas abordagens sobre alguns tipos de projetos comerciais, né? Principalmente voltado para as edificações, não tanto para a arquitetura de interiores, né? Mas como foi que eu senti essa necessidade que ao mesmo tempo acabou virando uma paixão por arquitetura comercial, né? Quando eu comecei, né, na época não tinha redes sociais, eu comecei a perceber que os projetos que davam mais visibilidade eram os comerciais, né? Porque eu fazia o projeto de um interior de uma casa e ficava lá guardado Ninguém dentro via, daquela ninguém casa. entrava. Se eu não tirasse fotos, imprimisse um book e andasse com ele debaixo do braço, né, ninguém sabia que eu tinha feito. Que era diferente de eu começar a fazer uma loja no shopping, fazer um restaurante. E aí eu comecei a perceber que os projetos comerciais, eles davam mais visibilidade e poderiam ser um excelente cartão de visitas. Claro. E além do fato de que a gente sai totalmente da rotina, Sim. né? A gente é acostumado, né, vindo da faculdade, fazendo muito residencial, e aí você se depara com os comerciais, é uma série de desafios. E isso realmente me conquistou. E tem uma peculiaridade, né? Porque saindo do residencial para o comercial, e aí entra o que eu queria também, que seria a minha segunda pergunta mesmo. Qual é a principal diferença que tu vê num projeto de interiores para um projeto comercial, no sentido de, uma opinião minha, né? Eu vejo que quando a gente faz um projeto de residencial, apartamento, algo do tipo, a gente se preocupa muito com o conforto, porque a pessoa vai viver naquele espaço, vai dormir. Já num comercial, na minha opinião, a gente se preocupa mais com a estética, porque tem que chamar a atenção para quem está passando. É Sim. algo que tu concorda ou acessibilidade, tu tem uma opinião diferente nesse sentido? Eu faço de uma leitura de que assim, o projeto comercial, ele tem uma diferença muito grande para o projeto residencial, do momento em que você foca em dois tipos de cliente ao mesmo tempo no mesmo projeto. Porque eu estou projetando não somente para o meu cliente direto, que é aquele que me contrata, mas também para o meu cliente, que é o público do meu cliente. Ou seja, as pessoas que vão frequentar aquele espaço, como é que aquilo ali vai ser recebido pelo mercado, pela crítica, o que é que as pessoas vão achar daquilo. Então eu tenho que organizar, né, minhas ideias de forma a serem boas para ambos os lados, né? Porque se a gente faz tudo que o cliente direto quer, talvez ele não esteja atento a um ou outro uma abordagem que a gente está vendo se colocando até mesmo como cliente daquele projeto, né? Nesse cenário, por exemplo, a ideia do nosso podcast aqui é mostrar para quem está na faculdade as linhas que o mercado tem, né? Que quando a gente se forma, às vezes a gente acha que ou a gente trabalha com interiores ou trabalha com arquitetura de construção. Sim. Quais são as premissas para um bom projeto um projeto comercial, quando tu faz essa leitura do que esse projeto vai mostrar? Por exemplo, um projeto de comercial, a gente pode entrar até num corporativo também. Sim. Que no caso seria um corporativo e um certeza. de loja. O que tu leva em consideração para entregar para o cliente? O que não pode deixar de existir num bom projeto comercial? Olha, Gil, o que não pode faltar de forma alguma é a gente vestir a camisa do nosso cliente, né? Quando eu assumo um projeto comercial, eu me coloco no lugar dele, sendo como diretor de uma empresa, de um escritório, como proprietário de uma empresa, de um restaurante, como comerciante de uma loja, né? Porque você tem que entender que aquele projeto ele vai ser uma ferramenta para a construção de um elemento que visa o lucro, né? É uma empresa, a gente está falando de comércio, né? E que a gente precisa ir contra o tempo também, né? O projeto comercial ele tem uma velocidade absurda, né? Muitas das vezes a gente a gente fecha um contrato com o cliente, o caderno fica pronto praticamente junto com a obra, né? O caderno impresso, porque
não dá tempo de você desenvolver o projeto todinho para poder começar a Esperar e obra e começar a próxima etapa, não não dá. dá. É Muitas verdade. das vezes o cliente já chega, Ulisses, já aluguei o ponto, já estou Pra pagando aluguel, ontem. já quero para ontem, manda logo a planta de pontos, iluminação, onde é que vai ficar o ar, depois Adianta tu logo detalha os as móveis. principais, né? Exatamente. Sim, Então, assim, a gente sim. tem que ter um jogo de cintura muito, muito, muito grande para administrar essa questão de tempo, É verdade. prazos para poder atender a expectativa do cliente. Isso é legal, porque eu lembro que na época da faculdade, eu estudei com uma estagiária tua, Marina Lago, que é muito minha amiga, Sim, e quando eu assisti uma palestra tua na faculdade também, e isso me interessou por arquitetura comercial. Antes de eu decidir o que eu queria trabalhar, eu pensava assim, cara, eu vou trabalhar com arquitetura comercial, porque eu adorei muito os teus projetos e eu achava muito interessantes. E a Marina Lago, ela falava assim, Gil, a arquitetura comercial é legal por conta da velocidade. Você recebe o projeto rápido e tem que entregar muito rápido, mas a questão de pagamento também é rápido. Então, se você está sim, precisando de grana ali, um comercial às vezes te ajuda, porque o cliente, o prazo dele é 15, 20 dias no máximo, para a obra já exatamente. estar começando e já está praticamente pronta. Exatamente. Olha, Gil, normalmente eu não vejo um projeto comercial passar mais do que 6 meses lá no escritório. Muito difícil. Na maior parte das vezes eles duram Uhum. muito menos, né? Uhum. Lojas menores ou projetos de escritórios, a gente não passa 2 meses no máximo, porque tem que estar funcionando, não tem jeito. Só quando é um projeto muito grande, algo a Sim. ser muito planejado, mas em via de regra eles não duram mais do que 6 meses dentro do escritório. Uhum. É, de E fato. aí a gente já, como escritório, já procura também se organizar para isso, né? Até a forma de pagamento, já deixa de uma forma que seja bom para o Uhum. empreendedor, porque a gente sabe que ele está investindo ali naquela Sim, hora. com certeza. Então a gente tem que ter né, uma certa compreensão para que tudo fique bom para os dois lados, né? Uhum. Essa questão de pagamento, tu prefere normalmente tu tem um preço diferenciado para quem é comercial, no sentido de que por conta da velocidade também, e por questão do investimento que o empreendedor está tendo, e como é que tu organiza a questão de pagamento? Porque normalmente o que eu vejo muito é que alguns arquitetos cobram uma parte na assinatura, outra ali no projeto inicial e outra no final. Outros cobram uma parte na assinatura e outra no final. Só que eu também já vi alguns arquitetos que cobram uma parte na assinatura, uma parte e outra na entrega, e outra um tempo depois para dar uma folga para o cliente respirar também. Normalmente, Ju, assim, sempre tem que ter alguma parte no aceite, né? Na Na entrada. assinatura do contrato, exatamente. A gente precisa, né, de um mínimo para poder Sim. começar. E o restante, a gente procura a maior flexibilidade possível, né? Hoje em dia tem tantas ferramentas, é boleto, é cartão de crédito, é tanta coisa que a pessoa pode se organizar e o cliente Sim. é, torna aquilo viável da forma como for mais fácil para ele, entendeu? E como os prazos são curtos, né? Às vezes é mais vantajoso para o cliente fazer um parcelamento menor também, para não ter Sim. mais Uhum. despesas depois que o empreendimento já inaugurou. Qual foi o momento que virou a chave para ti assim de tu começou a trabalhar com comercial e falou, é um mercado que eu acho que é importante e eu vou tentar me especializar nessa área porque eu acho que eu posso ter um pouco mais de visibilidade. Olha, Gil, com certeza foi assim, meados dos anos 2000, quando eu comecei a fazer restaurantes. Eu comecei assim, a perceber realmente o feedback que aquilo me dava, porque além do próprio cliente que me indicava para outros Eu ia que te queriam perguntar isso fazer outros também, restaurantes, exatamente. né? Porque esse nicho é bom por isso. Muito, Muito, você se porque torna aí o teu conhecido, cliente que gostou do teu projeto indica, olha, indica a pessoa que está visitando teu espaço achou lindo, quem foi o arquiteto e e o tal. próprio público que visita o restaurante Sim, também procura a gente, né? exatamente. E aí, assim, naquele momento foi algo que me despertou muito forte, e aí eu comecei Uhum, a enxergar onde é que todas as possibilidades que poderiam empregar o meu serviço, né? Seja uhum. na arquitetura de lojas, de escritórios, né? Os próprios projetos corporativos, isso daí também são oportunidades muito interessantes para quem quer trabalhar com arquitetura comercial. O shopping também foi outro ponto marcante para mim, porque eu peguei a época da inauguração da construção. Rio Anil, Shopping da Ilha, Sim. São Luís Shopping. Então, foram grandes shoppings que demandaram um volume de projetos muito grande, Uhum. né? E aí, novamente, a gente entrava da mesma forma. Ah, você fez um projeto legal para um lojista, o outro lojista se interessa, o próprio shopping já vê a gente com outros olhos, se não tem ninguém para Uhum. atender aquele cliente, eles já podem indicar a gente, então a gente, né, consegue
com o tempo se torna até uma coisa orgânica, né? Uhum. Sim. A passo que hoje a gente já não precisa tanto ficar empurrando isso, que já vem de uma forma mais natural, Entendi. né? Tu. E Pode falar. ainda quero fazer um adendo, uma vantagem muito grande. Aquele cliente que nos procura para fazer um projeto comercial, posteriormente ele também chama a gente para fazer um projeto residencial. Residencial, né? Então, eu O acho da bom. casa dele, Poxa, né? muito A gente, agradável. nossa, a gente já Comercial teve acho que só tem benefício, então, Só né? vários benefício. clientes, nossa, vários. Já tive cliente de loja pequena que depois no outro dia abriu uma loja enorme. E Uhum. ele cresce, ele quer que a gente cresça junto. Então, Ulisses, agora eu comprei uma casa melhor, eu comprei um apartamento novo e a gente tá junto com ele em todos os momentos. Legal. Legal. Isso aí É, é algo Faz que às parte do vezes a sonho gente do não. cliente, né? De todas as sim, etapas. sim, Muito legal. Ana, a gente tem clientes que têm uma verdadeira história assim com a gente, Oh. porque, como eu estou lhe falando, a gente fez uma loja pequena, aí Uhum. aquela loja cresceu, Ampliou. ampliou, a gente fez outra loja maior, as coisas Uhum. melhoraram, né? Eles levam a gente Sim. para casa, então cria Um vínculo. todo um Vínculo, vínculo né? muito forte, Legal. até aí começa a fluir, né? Uhum. Ulisses, minha vizinha quer fazer também um projeto contigo, aparente Uhum. e tal, aí E é entra no legal automático. porque, como tu falou sobre indicação, que às vezes, assim, todo empreendedor, às vezes a gente sempre conhece outro, né, que tá É, montando um outro negócio e acaba que ele indica ali para poder montar o seu sim. espaço também, né? Quando um cliente residencial chega lá no escritório, Gil, uma coisa assim que eu acho muito interessante a gente tornar público. Eu gosto de perguntar o que que a pessoa faz da vida, com o que que ela trabalha, né? Porque às vezes a Uhum. pessoa ela procurou a gente para fazer só uma casa, né? Mas vai saber, eu tenho uma farmácia, eu sou comerciante, eu trabalho vendo isso, vendo aquilo, tudo. E a gente demonstra naquele momento que a gente também pode ajudar ele naquilo, Sim. Sim. né? Porque E às vezes aí nem ele sabe que precisa. não sabe, já aconteceu diversas vezes. Eu já tive clientes que me contrataram para fazer uma casa, tudo, e eu perguntei, mas você faz do que da vida? Eu vendo material de construção, eu tenho um negócio de papelaria, eu tenho, né? Independente do segmento, a gente pode lhe ajudar. Sim. É uma clínica, né? É um serviço, uma empresa de prestação de serviço, tudo, o que quer que seja. E às Porque a vezes o arquitetura está em todo cliente, lugar. É. ele nem sabe que às vezes é papel do arquiteto também ajudar ele Sim, num comercial. Às vezes acha que sim, arquiteto só faz casa. exatamente. É até uma questão educacional, né? Eu vim de uma época, sabe, Gil, que realmente as pessoas achavam que arquiteto era só para fazer casa. No início foi bem difícil desmistificar isso. Hoje até acho que já está mais claro, né? Você vê Sim. muita coisa nas redes sociais, né? A gente vê que os Muitos estabelecimentos, programas, né, de TV que mostram muitos, isso, muitos essa diferença. programas, exatamente. Sim. Quando você está, por exemplo, compartilhando com os colegas, onde é que a gente vai jantar hoje, um restaurante Uhum. legal, tudo, a gente vê a arquitetura do restaurante, né? Que a gente come com os Claro. olhos, né? Sim. Então, a gente vê que as pessoas hoje elas estão preocupadas, né? É diferente de que antigamente, não, abri uma porta, botei as mesas lá dentro, a cozinha está funcionando, bora Botou abrir. cardápio, acabou a história. Pronto, ainda hoje não. Hoje você não faz isso assim, não. Exatamente. Né? A gente faz até uma mesa aposta, se o cliente pedir. Vamos decorar a mesa, vamos deixar Ainda tem tudo. que ter o ambiente instagramável, né, Assim, agora. ai, O Não que que tu pode acha deixar de disso? faltar. Tu acha que hoje é obrigatório ter num projeto? Tu isso acha que isso é aí, um adereço isso é que. fundamental. Fundamental. Nossa, hoje mesmo a gente está fazendo, tem um restaurante que nós estamos projetando, ele vai inaugurar agora dia 10, ainda não posso falar, Eu quero ir mas comer, eles eu quero ser convidado pra eles comer. exigência total. O Ulisses vê logo onde é que é um espaço instagramável. Tem que ter, né? Tem que Hoje. ter, porque as pessoas vão lá, elas vão fazer a selfie, elas querem marcar, elas Sim. querem ser vistas, então elas sabem que um reposta o outro e tal, e assim, é um espaço. Mas tu sabe como é que É, surgiu esses negócios para instagramável? Era aquelas lojas de roupa que botava aquelas asinhas no muro, que o pessoal ia tirar foto do Sim, vestiário. o Aí anjo foi o exatamente. primeiro espaço instagramável que eu vi na vida, era essa lojinha de roupa que metiam asa. Pois Mas hoje eu acho tudo quanto é que. lugar quer um espaço Eu instagramável. acho que é bom pro cliente, né? Porque ele tira uma foto bonita. É, Ele quer os likes dele e também E já divulga o mostra negócio dele, onde é que né? ele tá, qual é o Divulga o negócio. negócio. e algumas dessas lojas, elas fazem trabalhos de publi, né? Como a gente fala, de Aham. Sim. publicidade com blogueiras, com blogueiros, então Sim. eles precisam daquele espaço, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que a gente já fez loja de boutique, de shopping, que tem lá o cantinho instagramável, porque as blogueiras vão lá, fazem foto e divulgam e Aham. tudo, então tem que ter mesmo, né? Sim. É legal, assim, eu gosto e tem que ser algo que tenha a característica daquele espaço. Porque Sim, eu acho que hoje um espaço instagramável é meio que a identidade daquele lugar. Onde sim. você vê que alguém postou, você já sabe onde é. Independente que tenha o nome do espaço ou não. Mas Sim. você olha, isso aqui é em tal lugar. A gente fez acho que uma clínica
que aí tinha um balanço lá e todo mundo que tira uma foto lá do balanço sabe que é uma clínica É ou na tá em tal clínica lugar. tal, é. Então, acho que tem que ter mas tem que ter uma característica única daquele espaço. Acho que não pode ser uma réplica de outro lugar, É, né? na verdade, Gil, assim, isso aí me faz lembrar um aspecto muito importante, né? Que quando eu trabalho arquitetura comercial, a gente está muito ligado à comunicação visual. Então, assim, quando um cliente meu comercial entra lá no escritório, a primeira pergunta que eu faço para ele é: você já tem sua identidade formada, as suas cores, a sua logo, como é que Sim. você trabalha a sua marca, né? No espaço Paleta de físico, cores. exatamente. Porque às vezes Uhum. tem cliente, Ana, que chega tão cru, Cru. cru, que quer que a gente ajude até a escolher o nome da loja, Oh. entendeu? E não é atribuição nossa, Sim, Sim. né? sim. Eu sempre recomendo, solicito que o cliente procure uma pessoa que trabalhe com isso, que seja da área de marketing, um publicitário, uma agência, quem ele puder contratar para que faça esse trabalho em conjunto com a gente. Sim, com Porque muitas certeza. das vezes, né, isso pode ser, digamos assim, decisivo para que aquele empreendimento funcione bem, seja um espaço agradável, que fique bonito, e que a pessoa entre em 10 estabelecimentos daquele e saiba sempre que está no mesmo Uhum. estabelecimento, né? É. Isso é legal. É, Isso é legal. e a gente tem que estar preparado para isso, Gil, porque a gente torce para que o nosso cliente dê certo, né? Aquele Verdade. café que ele montou ali vai ser o primeiro de muitos. A gente sempre torce porque vai ser uma coisa que vai ser boa para todo mundo. E É. tu acha que a arquitetura influencia nisso de um negócio dar certo? Ah, com certeza. Eu acho que assim, não é o fator mais importante, mas que ajuda, ajuda. Uhum. Não tenha dúvida, porque tem muitas questões envolvidas, né? Dependendo do tipo de negócio, né? Desde os padrões de atendimento, a qualidade dos produtos e serviços, mas a arquitetura é Um fundamental. ambiente agradável faz diferença, É, né? Tipo uma assim, boa fachada, uma ela, iluminação, gente, que as pessoas pensam que é uma coisa assim simples, mas não, a iluminação ele na iluminação valoriza é o tudo. produto, Exatamente, entendeu? a iluminação, a fachada, né, a porta de entrada daquele local, tudo em arquitetura vai ser muito importante para que aquilo ali, Uhum. a praticidade, né, como é que a gente projeta os móveis, A ergonomia, né? ergonomia, exatamente. Quando a gente projeta uma loja, por exemplo, no shopping, né, que tem, cada loja tem um mezanino. Aí o vendedor ele tem que estar toda hora subindo e descendo Subindo. escada para pegar a mercadoria, Uhum. tudo às vezes podendo ter um pequeno armário ali embaixo que já guarda outras peças, Verdade. né, de tamanhos diferentes do mesmo produto. Então, tudo nisso da arquitetura vai influenciar Uhum. diretamente. Sim. Diretamente no dia a dia, né? É, Diretamente. Eu costumo dizer, Ju, que quando eu vou fazer um projeto comercial, eu digo para o meu cliente que a gente tem que vestir a camisa. Eu tenho que realmente entender o negócio dele, o que é que Como ele se fosse nosso, né, o como se negócio. fosse É. nosso, exatamente. Entender todo o passo a passo para poder deixar o projeto mais redondo possível. a gente Sim. faz até divulgação de cliente nosso, né? Quando É verdade. teve uma feira de negócios agora há pouco tempo e a gente fez um stand de um cliente nosso de uma distribuidora. E aí a gente foi pra lá, vestiu camisa, botou Botou boné, boné, vestiu camisa, Que fez tudo. legal. passou a manhã com ele lá trazendo o cliente pro stand dele lá. E acho que é isso mesmo, acho que tem que ser parceria, né? Porque Sim, antes de ser arquiteto e o outro lá dono de um comércio ou algo do tipo, os dois são empreendedores. Então os sim. dois conhecem a realidade do outro, né? Sabe o que ele passa ali e o quanto é bom ter um amigo ali pra compartilhar e divulgar o seu negócio. Eu acho que divulgação nunca é demais, né? Ah, não, com certeza. Outra questão, que eu acho que vai linkar muito com isso. Eu te vejo que tu é um dos arquitetos que a gente vê que mais viaja, que mais gosta de viajar. É aquela velha coisa, acho Já que foi mais. aquela frase de viajo mais do que posso e menos do que deveria, né? É. E o que que tu acha que viajar para um arquiteto que trabalha com arquitetura comercial influencia na hora de fazer um projeto? Ah, Gil, nossa, viajar, eu acho assim que é extremamente indispensável para o arquiteto, né? Independente se for comercial ou não, né? Independente de ser comercial ou não, porque o que é que acontece? Você vê muita coisa na internet, mas quando você viaja, você consegue Abre a mente, né? abrir a mente É, e você experimenta todos os seus sentidos, não só o exatamente. visual, né? Do tátil ao olfativo. Então você Exatamente. tem uma experiência, né, que é incrível. E é importante a gente ver como as coisas estão sendo feitas lá fora, como é que elas chegam no Brasil, como é que elas se espalham no Brasil. É. O Brasil é um país muito grande, né? Então, assim, Uhum. a gente sabe que muitas das coisas começam em São Paulo. Qual é o caminho que elas vão percorrer de São Uhum. Paulo para cá? Mas a gente tem que entender as diferenças culturais, porque do jeito que as pessoas consomem certas coisas lá não é igual aqui, Sim. né? E nesse sentido, viajar abre a cabeça da gente. Abre mesmo. Viajar para eventos, então, é mais do que uma obrigação. Eu sempre procurei todo ano ir para Casa Cor, FEICON, que é a Feira Internacional da Construção Civil, para Design Week, numa Bienal. Esses eventos todos que acontecem em São Paulo são fora de série,
né? É um conteúdo muito grande que você aprende, né? E os eventos no exterior também. Nossa, esses aí Sim. nem se fala. Tem alguma feira, uma dúvida agora, especializada em comercial? Olha, em arquitetura comercial tem algumas feiras, mas assim, elas são realmente mais para o comerciante do que para o arquiteto em si, né? A gente consegue captar muita coisa dos que os nossos clientes trazem para a gente, né? Tem feiras voltadas para expositores, tem feiras voltadas, né, para móveis já prontos, entendeu? Às vezes você faz um projeto comercial com móveis que você já vai adquiri-los prontos, né? Uhum. Alguns tipos de guichês, de prateleiras, essas coisas, né? Mas todo evento desses voltado na área da gente é importante a gente visitar, porque a gente aprende muito e aquilo ali a gente não vai aplicar só para um projeto, a gente vai aplicar para vida, né? Para Com tudo quanto é certeza. projeto. E infelizmente até depois da pandemia eu particularmente ainda não voltei a viajar para o exterior. Sim. Espero muito voltar em breve, porque fora do Brasil também tem muita coisa bacana. A Art Basel em Miami, o Salão do Móvel de Milão, a Maison Objet em Paris, né? Todos são eventos assim que você aprende muito, 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 muito. E ainda que você acompanhe nas redes sociais, mas não é como você tá lá ao vivo e a cores. Não, não mesmo. É. Falando de Casa Cor, eu vi no Instagram um tempo atrás uma arquiteta que foi para Casa Cor Fortaleza. E ela fez um comentário que eu achei bem interessante, que foi que a Casa Cor Fortaleza era a que ela mais gostava, por ser próximo daqui do Maranhão, Sim. os ambientes lá usarem materiais que podem ser utilizados aqui por conta do clima, né? E falando de Casa Cor São Paulo e outros que acontecem no Brasil, tu acha que essa regionalização de Casa Cor influencia na hora de aplicar num projeto? Por exemplo, uma casa cor que é feita em São Paulo, tem alguma coisa que pode não ser talvez aplicado aqui, que a de Fortaleza, de fato, por ser próximo, ela tem a qualidade lá que possam ser replicadas aqui? Ah, eu acho que sim, Gil, eu concordo muito com essa linha de pensamento, porque o Brasil ele é um país continental, né? As diferenças climáticas são muito grandes. Então, Demais. você vai numa casa com São Paulo, tem ambientes que são feitos com lareiras, né? Tem Uhum. toda uma busca pelo aconchego mais É, quentinho, né? Você aquecimento. tem realidades diferentes da nossa aqui. E realmente uma casa cor em Fortaleza ou Recife, né? Que são cidades mais próximas que eu acho que tem casa cor. Belém também, mas Fortaleza, como é uma cidade praiana, realmente a gente se identifica muito com o que pode ser feito aqui. Mas vai ainda também da criatividade da gente, observar aquilo que está sendo feito no sul e aproveitar para tentar extrair o que é que pode ser trazido para cá, Uhum. né? Nessas tuas viagens, tanto pelo Brasil quanto no exterior, já teve algo que tu viu, principalmente lá fora, que quando tu chegou num próximo projeto teu comercial, tu conseguiu aplicar? Olha assim, não, isso aqui eu olhei em tal lugar, eu tenho que aplicar isso quando eu voltar num próximo Ah, sim, projeto. com certeza. Com certeza a gente vê muito, principalmente na área gastronômica. Eu adoro, eu gosto muito de ir para restaurante lá fora também por isso, que eu gosto de observar como é que está sendo feitas as coisas. E muitos elementos da arquitetura eles também influenciam no serviço, né? Da forma Sim, como ele é prestado. Se é um buffet, se é um serviço à la carte, se é um um self-service. delivery, exatamente. Então, todas essas observações que a gente faz quando eu vou num restaurante, eu fico, né, tentando observar Captando tudo. como uma coisa É mal de encaixa com a arquiteto, né? Ficar outra. olhando Ah, assim, ó. é. Nossa, a São os gente observa horríveis. até o banheiro do restaurante, a gente observa, né? Infelizmente a gente não consegue ter acesso aos bastidores, porque, A é, cozinha, né? pois é, muita gente, Ana, pensa que às vezes o trabalho da gente se resume ali onde é visto. Uhum. Mas um dos trabalhos mais difíceis também são os bastidores Com certeza. né? Você vai projetar um restaurante, A você definiu, logística, né? nossa, toda a logística, como é uma cozinha industrial, o fluxo de Uhum. funcionário, comida, lixo, armazenamento, câmaras, isso aí tudo é uma das partes mais complexas do Com projeto. certeza. E muitas das vezes as pessoas pensam que a gente E está como só tu ali no salão. aprendeu essa parte? Tu fez alguma especialização ou não? Eu comecei, digamos assim, eu aprendi muito do que eu faço, né, Ana, pelas minhas experiências profissionais, né, eu fiz estágio em 2 bons escritórios de arquitetura daqui de São Luís, e depois que eu me formei, né, eu passei muito tempo eh, atuando por conta própria, né, com o meu Uhum. escritório, até eu ter o momento de fazer a minha especialização. Né, eu fiz minha pós, sou especialista mesmo em arquitetura comercial e tudo. Ah, E sim. na pós eu tive muita oportunidade de ver módulos separados. Eu fiz módulos só de restaurantes, módulos só de clínicas, Ah, fiz módulos só perfeito. de vitrinismo, que é uma coisa que, assim, que é super importante, que o Sim, arquiteto pode Legal. fazer só vitrine, se ele, né, sim. tiver disposto.
né, lojas de grande porte, lojas de varejo, que tudo tem Uma abordagem, uma né? abordagem diferente, exatamente. Legal. Né? Às vezes você projeta uma grande empresa que ela vai ter várias filiais pequenas, então Uhum. tudo isso eu consegui aprender muito na minha pós e muito na prática, né? Como na faculdade a gente não consegue ver tudo ao mesmo tempo, né? Muitos a gente É. acaba aprendendo mesmo na marra. Na marra. Vamos para a rua, vamos ver Quebrando como a é que cara. funciona, exatamente. Até porque tu já pensou, né? Tu vai fazer um módulo desse só de restaurantes. Tu não vai conseguir ver todos os tipos de restaurantes num final de semana, numa Sim. pós. Aí tem que pesquisar muito, estudar muito, visitar os locais, entendeu? Ver como é que eles funcionam. Quando eu sou convidado para fazer uma coisa que eu nunca fiz, eu procuro ir no local para Uhum. poder ver como é que funciona, o que é que precisa ter, entendeu? Para poder Uhum. Analisar funcionar o direitinho. ambiente. Exatamente, analisar o ambiente, Sim. né? Legal. E para mim sempre foi o mais importante, entender como o negócio funciona, né? Assim Uhum. como quando a gente vai fazer um projeto residencial, a gente acaba entrando na intimidade da família, né? Quando vai É. fazer, você vai projetar um closet, né? Precisa saber, você tem mais vestidos, é mais roupa dobrada, é mais gaveta, vai ter Quantos um milhões de cofre, vai sapatos ter. você tem? O comercial é a mesma coisa. Eu tenho que saber quantas pessoas trabalham naquele espaço, qual é a expectativa média de público que vai frequentar Uhum. aquele espaço, as mercadorias que ele trabalha, se tem estoque, se não tem, se tem um centro de distribuição, o que é que vai armazenar, entendeu? Uhum. Todas as peculiaridades, às vezes uma coisa que nem parece ser da nossa alçada, mas a gente precisa saber para poder, né? Sim. Questões de segurança. Hoje em dia a gente, né, vive É dilemas muito fortes com a importante. questão da segurança, né? A gente não pode sair projetando as coisas de qualquer jeito sem se lembrar, né, como é que vai se Uhum. prevenir de furtos e de. Eu vejo que no Sim. teu Instagram que tu também adora a arquitetura de aeroporto e de shopping, né? Quando... Aeroporto, gente, Ave Maria, é uma arquitetura belíssima. Eu sou apaixonado, acho muito lindo. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns projetos no aeroporto daqui de São Luís. Legal. Legal. Já a gente fez um projeto para a Petrobras, né, que tem hoje lá funcionando, o centro de abastecimento Legal. das aeronaves, já Hum. fez hangar. Então, eu acho assim fantástico. E não tem como não ligar, né? Viagens com aviação. E aeroporto é uma outra dinâmica, né? A gente Sim. gosta de assistir aquele programa, como é que é o nome? Aeroporto. Aeroporto, aquele lá que o É, pessoal revista, né? sim, E sim, a gente não assiste às vezes nem pra olhar as pessoas, sim. mas pra olhar o aeroporto por dentro, né? Olha, eu te confesso, Dico, quando eu fui fazer esse projeto desse hangar lá no aeroporto daqui, eu tive que realmente parar, sentar para estudar, ir lá, né, fazer toda uma O pesquisa, porque é programa de um projeto necessidades é muito diferente, né? muito E específico. aeroporto, ele é um organismo, né? Ele é É. 24 Eu horas fui entender o que é o funcionando. taxiamento de uma aeronave, Uhum. desculpa, até da aeronave até o hangar, o tamanho delas, para Aham. guardar as aeronaves lá dentro, tudo, né? É um trabalho assim muito Tu tem que escutar muito o cliente também, né? muito A única experiência demais. que eu tenho com o aeroporto é dormir dentro do aeroporto, esperando Perder voo, né? perder voo. Ah, não, Deus o livre, não desejo para ninguém. Ai, quando a gente voltou lá de Londres ou foi Paris, a gente teve que dormir 8 horas no aeroporto. Aí a gente dormiu num banco lá e eu fiquei com medo de perder. A gente dormiu na porta do avião. Aí a gente usou as malas assim de Para poltrona, se né? acomodar. Esticou as malas e botou as pernas e dormiu. Nossa, é horrível. Ana, da próxima vez tu manda ele te levar para sala VIP. Não, agora a gente já tá. O cartão tá chegando na Já sala tá VIP Verdade. chegando, já, né? já pediu o Não, cartão. pior que a sala VIP não abria, não era? Ai, não abria de Não noite, não tava abria. aberto, não Ai, tava gente, aberto. Aí não, eu, ninguém gente, merece. misericórdia. Que sala VIP é essa? Isso não é VIP, não. Não abria à noite, mas já tá chegando o Gil, cartão já. é aquilo que eu falei no início, a arquitetura ela tá em todo lugar. É. Você sai de casa, você vai ver a arquitetura. Você vai ver em todo Uhum. lugar a arquitetura da paisagem, das edificações, de tudo. Então, pra gente, a gente como arquiteto, a gente tem que ser bom observador, né? A gente viaja, a gente passeia, a gente se diverte, mas a gente tem que observar como é Tem que que as ter uma coisas. memória fotográfica boa. Memória fotográfica boa. É. Se a fotográfica já não está mais tão boa, a gente tem que tirar muita foto mesmo no celular, Isso é porque verdade. isso tudo enriquece muito, né, o trabalho da gente. Sim, Nossa, sim. uma coisa que a gente, quando a gente viajou pra Europa, que a gente ficou muito abismado lá, foram as cafeterias, o quanto eles investem na fachada, na beleza, né? Eles Sim, colocam os toldos e colocam muita flor, né? Então sim, cada cafeteria tem uma sua flor específica lá
que é para chamar a atenção do cliente. Sim. Então a gente ficava assim, pô, São Luís podia investir nessa beleza para atrair o Não, é uma cliente, coisa Não né? assim é? Já pensou? absurda, absurda, absurda. É. Eles fazem, a gente percebe que é de propósito pra te chamar pra tu entrar, entendeu? Tu olha de longe, meu Deus, Às a vezes gente você nem precisa sabe o ir que lá. é. Você nem sabe o que é uma É, cafeteria. Você, caraca, que bonito. Aí gente, quando chama você olha muita a atenção, é cafeteria. lindo demais. É, sim, gente, Ave Maria. E isso torna a loja convidativa, né? O Demais, espaço. agradável. Dá Às nem vontade de vezes, sair. às vezes pode ser que a comida ou o café não seja nem lá essas coisas Uhum, todas, mas só de ser um local tão agradável, né? A é, gente tem que ter muita sensibilidade na hora que a gente está projetando a arquitetura para os outros. sim. Eu costumo dizer, né, que a gente projeta, quando a gente fala em arquitetura comercial, é aquela questão do cliente, né, e o público do cliente, você vai projetar para pessoas que você nem conhece. Então, de uma certa forma, é muito desafiador tentar agradar a todos, que não é, né? Exatamente. A gente sabe que não tem como agradar a todos, mas a linha de pensamento ela tem que, né, ir Uhum. nesse sentido para tentar, Sim, né, ser sim. algo que seja satisfatório, agradável, pelo menos para aquele público que você espera, né, daquele empreendimento. Uhum. É Como é verdade. que foi o teu primeiro cliente comercial? Na tua época não tinha Instagram, não tinha nada quando Não. tu te formou de lá pra cá. Tu já começou trabalhando com comercial ou foi Hum, acontecendo? Não, foi acontecendo mesmo, porque, como eu estou lhe falando, antes as pessoas realmente só procuravam a gente para projetos residenciais, né? E aí, durante o briefing dos clientes, né, eu começava a identificar, fulano é médico, fulano é advogado, não sei o quê, aí fulano é empresário do ramo não sei de quê, tal, Uhum. aí, opa, esse aqui é um cliente que ele pode ser um cliente para outras, Um né? potencial cliente, né? Exatamente. Aí aconteceu exatamente isso, da gente estar fazendo projetos de apartamentos para alguns clientes, né? E eles, Ulisses, eu mexo com restaurante, tu não pode dar uma olhada lá no meu restaurante, como é que ele está hoje e tal. Queria melhorar a fachada e tudo. Era tipo aquela coisa bem Uhum. despretensiosa, Sim. né? Aí, dali foi um passo para que aquilo ali evoluísse para um projeto. Aí eu fui explicar para o cliente, olha, aqui não entra uma dica, uma consultoria, aqui a gente tem que fazer um projeto, vamos fazer um levantamento, vamos lhe apresentar uma proposta, vamos definir novos espaços, tal. E aí aquilo ali foi se multiplicando, né? Do mesmo jeito que aconteceu com uma pessoa que era dona de um restaurante, aconteceu com uma pessoa que tinha uma loja, né, que tinha um comércio na Rua Grande, que tinha, né, Uhum. as situações mais improváveis possíveis, porque aquelas pessoas naquela época elas não estavam muito preocupadas com o projeto de arquitetura pro comércio. Elas estavam preocupadas só no closet, na cozinha, entendeu? Sim, Porque o sim. comércio elas iam levando. Tava dando dinheiro, elas iam levando. Uhum. Essa é uma questão que eu tenho uma dúvida mesmo sobre isso, né? Assim, às vezes o cara, o negócio tá se pagando, deixa É, como tá e não se preocupa com a apresentação do negócio dele, né? sim. Não, tá entrando cliente, tá se pagando, e às vezes, e quando é que tu acha que pro empreendedor seria esse melhor momento? Se é que tem um melhor momento, se é antes dele abrir o negócio, como é que ele faz para poder ver assim, eu preciso de um arquiteto, eu preciso dar uma repaginada no meu negócio para poder Olha, dar eu uma acho que cara. desde o ponto zero, desde o primeiro momento, Gil, graças a Deus, assim, a cultura das pessoas mudou bastante ultimamente. Hoje a gente tem clientes que eles não escolhem nenhum ponto sem a gente. Eles pedem que a gente É, vá junto, escolher o ponto comercial, onde é que vai ser o listão, acho que aqui tá isso é bom, muito aqui tem o importante. tamanho que a gente precisa, entendeu? Isso mudou muito na cultura das pessoas. Eu acho muito bom a vinda de grandes shoppings para cá, para São Luís, porque os shoppings foram os primeiros a exigirem projetos de arquitetura para Exato. abertura de lojas. Exato. E na rua você não é obrigado, né? Você É, pode alugar o ponto, botar lá a placa e funcionar. Mas os shoppings começaram a exigir, né? Então, uhum. e por exigência, eles também elevaram o nível dos projetos, né? Você não pode chegar com qualquer coisa lá e botar dentro do shopping, né? Não é para ser Sim, assim. E aí, com o tempo, isso foi mudando a cultura das pessoas, porque vai sendo uma verdadeira revolução cultural. Tanto é que sim. hoje, né, você vê que as pessoas, eu vou montar um café, um quiosque. O quiosque, as pessoas contratam um arquiteto, né? Exato. É, Exatamente. um, é, um, é, um, é uma coisa assim que eu, pelo menos, eu fico muito feliz de observar essa mudança, né? Que antigamente, Uhum. Ave Maria, o quiosque era chamar um marceneiro, vem cá Era aí, só um quadrado, fazer aquele quadradinho ali, o balcão e pronto. E todo hoje, É. branco ali. todo branco, bota vidro na frente, fecha aqui em cima e pronto. E Hoje, mete produto. enche de produto Isso e é, hoje mudou. isso é muito legal, porque a gente está com alguns clientes agora. É um serviço que a gente está oferecendo, a gente não divulga tanto, porque ainda não é o nosso foco, né?
mas, por exemplo, tem alguns clientes que estão comprando apartamento e antes de comprar eles convidam a gente para Pra ver o... acompanhar eles. Sim, Tipo assim, Gil e Ana, eu tô Tô em com 3 dúvida. opções. Tô querendo comprar 3 apartamentos aqui e tô em dúvida. E eu preciso da opinião de vocês. Eu queria saber com qual que eu vou gastar mais aqui, com uma reforma, com um projeto, e eu queria ali para poder ver quanto de capital eu vou ter que me organizar. investir. E aí a gente acompanha ele junto com o corretor de imóveis. E aí a gente sempre fala assim que esse trabalho nosso, eu não sou corretor, a Ana não é corretora, então a gente não tenta atravessar a função do corretor. Tanto é que a gente convida que o corretor acompanhe, para que o corretor ele apresente para a gente o apartamento também como se fosse para o cliente. Sim, Então a gente olha, analisa tudo, e já teve dia que a gente fez uma viagem com 3 apartamentos com o cliente e o corretor, e depois a gente manda um relatório para o cliente. Olha, nesse apartamento aqui, o lado bom dele é esse, o lado ruim é esse, e a gente apresenta de todos e fala, ó, o nosso veredito é que nesse aqui você vai gastar mais, porém você vai ter mais tranquilidade, a posição é legal, você tem filho, ele é próximo de escola, não sei o que, então a gente faz muito esse suporte para o cliente, antes mesmo dele fazer o projeto. Antes mesmo dele fazer o projeto. é interessante que isso me faz lembrar até o ponto em que a arquitetura comercial ela se mistura com a arquitetura residencial, sabia? Porque a gente tem aquele cliente que procura imóveis só para alugar, para revender, que ele Uhum. quer também lucrar com essa arquitetura, né, residencial, os investidores, e tem clientes que procuram a gente só para preparar imóveis para comercializar. Ah, Ulisses, eu comprei esse apartamento aqui só de 1, 2 quartos para alugar, deixa ele no ponto. É um projeto comercial, ele não é um projeto residencial. Se eu estou preparando um imóvel para É verdade comercialização, mesmo, faz ele sentido. é como um flat, né? Esse ano a gente Uma reformou um flat, kitnet. projeto de kitnets, né? O cliente do flat ele chegou para mim e disse: Ulisses, isso aqui é para dar lucro. Não gasta R$ 1 milhão aqui, porque isso aqui tem que me dar um aluguel todo mês. Sim. Com certeza, vamos pensar uma proposta mais enxuta. Dá só uma repaginada. Exato, escolher os aspectos principais que vão chamar a Sim. atenção de quem vai estar ali por temporada, né? Uhum. E fazer essa fusão do Ser residencial bonito e confortável, sem gastar também muito, né? Exatamente, porque o proprietário ele quer lucro. É, Ele não vai morar ali. Não é exatamente. para ele, né? Aham. E a gente, Gil, ninguém vive sozinho nesse mundo, né? O De network, fato. ele é mais do que essencial na profissão da gente como arquiteto. Inclusive, estudantes, é por isso que eu sempre deixo essa dica, por favor, não fiquem sozinhos. Façam parceria com imobiliárias, façam parceria com engenheiros, façam parcerias com outras empresas, com outros escritórios, né? Uhum. Para poder ter esse fluxo de projetos bem constante, o Sim. tempo inteiro fluindo, né? A gente, Gil, por exemplo, não trabalha só os projetos da gente, eu trabalho em parceria com outros escritórios. Sim. Tem escritórios de fora, às vezes precisam de um serviço aqui, a gente faz, entendeu? Uhum. Em arquitetura comercial, essencialmente, né? Sim. Grandes marcas no Brasil, elas não contratam um escritório em cada cidade, né? Vou dar o exemplo para vocês da Vivo, né? Quem ganhou a última concorrência foi um escritório do Rio Grande do Sul. Aí Uhum. quando tem um serviço aqui em São Luís, eles me ligam, olha, Ulisses, a gente precisa que você vá lá, faça isso, assim, assim, assado, Uhum. faz um levantamento, vê a fachada e tal. Isso é muito legal, a gente cresce muito com esse intercâmbio com os colegas, né? E é também mais um ramo que a gente pode dentro da arquitetura comercial. Você já percebeu quantas formas de atuação Demais. tem, né? Exato. Então você pode prestar serviço para outras empresas. Eu fiz serviço para outros escritórios que fizeram projetos para Lupo, que fizeram projeto para Parmalat, que fizeram projeto para Cor e Companhia. Uhum. Muitas marcas, são muitas. Hoje né, você vê como São Luís está cheia de marcas nacionais. Isso aí, Hoje o mercado está muito dinâmico também, né? muito. Você querer carregar tudo sozinho hoje Nossa, não não tem é. Verdade. como. Até terceirização de partes de projeto, né? Antigamente o arquiteto fazia a captação do cliente, fazia o projeto, Tem que fazia o fazer o anteprojeto, levantamento, fazia o fazer a executivo, o maquete, Fazer o detalhamento. 3D, fazer tudo. tudo. Hoje, se você faz isso, o seu escritório não dura 6 meses. É. Porque ou você se preocupa com as finanças e gestão, ou você vai se preocupar com toda a execução de projeto. Então, se você for executar um projeto do zero, é 6 meses Nossa, e já se morre. falar no tempo que a gente tem que se dedicar aos nossos clientes, né? Uhum. Eu, Exato. pelo menos hoje lá no escritório, eu procuro ter uma equipe bem alinhada, justamente para que me dê espaço e tempo para eu estar com os meus clientes. Que é Sim. a minha maior preocupação é hoje dar o tempo ao meu cliente. Ah, Ulisses, eu preciso que tu vá na obra comigo, eu preciso escolher o sofá contigo, eu preciso, sabe, tudo o cliente quer a presença da gente. Mas se eu não tiver quem
cuide dessas outras etapas no projeto, como que eu vou fazer essa assistência para o cliente? Inclusive, Ulisses, o teu escritório eu acho que é um dos que mais contrata estagiários no sentido de dar muita oportunidade, né? Eu Sim, sempre sim. vejo quando tem, tá contratando. É, além dessa valorização, tu sempre orienta os teus estagiários a falar do mercado comercial para eles também, eles entenderem que existe esse Sim. mercado. Ah, com certeza, Gil. Nossa, não tenha dúvida. O escritório é uma pequena família, né? Então, assim, da mesma forma que eu tento vestir a camisa dos meus clientes, as pessoas que trabalham comigo também têm que vestir a minha camisa, né? Então, tanto as arquitetas como os estagiários, eles acabam participando de todas as etapas dos processos dos projetos, Uhum. né? Seja o estudante que está no 5º período, seja a arquiteta que já tem 5 anos de formada, mas todo mundo tem que participar, porque as pessoas, os estudantes, eles precisam entender como as coisas funcionam. Eu não quero uma pessoa só para sentar na frente do computador, entendeu, Ana? Uhum. O famoso cadista, né? O famoso É, cadista. Isso não existe não mais, gente. existe. Não tem como, né? Muitas das vezes eu estou atendendo cliente, eu falo, ei, pega a tua cadeira, senta lá na minha sala, pega a Uhum. prancheta, vai anotando, vai fazendo a ata da reunião, vai entendendo como é que vai ser, Levar na obra, né? Eu levar vejo tu na levar muito obra, na obra. vamos, a gente vai Gente, na isso é muito obra, a importante. gente procura ir nas lojas. Amanhã mesmo a gente vai ter uma aula prática para 3 escritórios lá no Centro Elétrico e a gente vai participar, eles convidaram a gente, nós vamos Uhum. só, todo mundo, para tudo, é aquele momento assim que a gente tem que realmente aprender, Sim. porque quanto mais E tu todos, sempre tá com tua equipe, né? Nos sempre, eventos. sempre, eu Gente, eu acho isso o tento, máximo. Isso é eu, legal, eu gosto. eu acho que precisa, né, porque não tem por que a gente centralizar as Ser orgulhoso, informações, né? Só a não. gente receber, né? Não, não, não. Verdade. Todas as conquistas, eu sempre digo lá, eu sempre agradeço a todos, porque o Ulisses Costa hoje não é só a pessoa, Ulisses, é o escritório Ulisses Sim. Costa, né? Toda uma equipe, tem muita gente que está ali participando e trabalhando dentro, os terceirizados, né? Pessoas que estão indiretamente ou diretamente As tuas ligadas. arquitetas eram estagiárias de lá? Sim, Elas começaram sendo estagiárias, né? E depois todos, tu. isso. Todas Ah, as pessoas que sim. trabalham e trabalharam como arquitetos, elas foram meus estagiários. Olha só. Porque é um processo, né? A É, pessoa verdade. entra, estou aprendendo, se formou, eu vi que a Fica pessoa toda acanhada ali, aí daqui a pouco já tá, né, te é, ajudando não, e bastante. ajuda muito, Ana, Aham. porque assim, o papel hoje de uma arquiteta, de um arquiteto lá no escritório, ele conduz o cliente também, ele não fica só nos bastidores, na produção de caderno técnico, não. Uhum. Qualquer uma das pessoas lá do escritório que é arquiteta já formada, se eu pedir, vai na obra e resolve, ela vai. Ah, sim. Tem essa autonomia, né? Que tu Tem essa dá. autonomia, tem todo o intercâmbio com as lojas, né? Então, assim, Uhum. eu deixo carta branca, vai lá, escolhe o piso, me Uhum. mostra depois como foi. Ah, legal. Muito Porque legal. quanto mais eu fizer isso, Ana, mais o meu trabalho flui. Verdade. Mais eu consigo me dedicar às outras atividades do escritório. E é bom para todo mundo. Não Verdade. tenha dúvida. Não adianta a gente querer centralizar, fazer tudo sozinho, querer carregar o mundo nas costas, a gente não Não consegue. dá, Exato. não. Acho que foi o tempo em que o arquiteto ele era solitário, né? É, É Hoje tá tudo verdade. muito dinâmico. Você... além do que, Gil, uma coisa que é muito importante, eu sempre destaco para os nossos clientes, lá no escritório, cada um de nós tem uma pós-graduação diferente. Então, eu sou especialista em Interessante. comercial, mas tem a outra que é especialista só em iluminação, a outra só é especialista em Ah, bom design de interiores. Então, a demais. gente junto é muito mais forte. Com Isso é certeza. Não legal. adianta eu querer só carregar uma bandeira na frente Com certeza. e acaba que as outras partes precisam, né, complementar. É igual na faculdade também, quando a gente junta um grupo, sempre tem alguém que prefere isso, prefere aquilo, Prefere é melhor nisso, é aquilo. melhor naquilo. E É, dá certo, entendeu? eu sou muito a favor, Ana, de que aqui em São Luís já é momento dos escritórios estarem cada vez mais nichados. Uhum. Né? Eu Sim. trabalho hoje 90% com interiores, desses 90%, 60% com comercial. E assim, daqui a um tempo, eu acredito que vai ter assim outros escritórios trabalhando só com patrimônio histórico, só com Uhum. paisagismo, só com urbanismo, né? Pessoas que queiram explorar mais alguns ramos da arquitetura, Sim. não querer tentar fazer de tudo. Eu pelo menos não tento. Se chega para mim um projeto que não é da minha alçada, vou te dar um exemplo hospitalar, eu não faço. Se eu sei que meu amigo é especialista naquilo, Sim. né, Estudou. estudou,
fez Sim. mestrado, se capacitou de todas as formas. Eu Aham. prefiro passar para ele. Verdade. Quem sabe no dia que ele tiver também um projeto de Um interiores, ele comercial, passa né, pra te gente. passa. É. Isso é Aham. legal. É. Eu já fiz muito trabalho, Ana, em cooperação com outros colegas nesse sentido. Porque Uhum. a gente sabe que tem amigos da gente que eles não fazem interiores de jeito nenhum. Sim, tem. Né? Tem gente que não gosta, não se Não identifica e tem não faz. afinidade nenhuma, né? Nossa, de jeito nenhum. Fiz um restaurante maravilhoso aqui, assim. Que o arquiteto, né, muito querido, me ligou. Ulisses, tu sabe que eu não faço interiores, vem pra cá, me ajuda. A gente tá, vamos junto. E aí ele corria com a obra, eu corria com a parte de interiores. A E gente já pegou projeto assim também, A né? gente já pegou o projeto assim. é Que bom a demais. arquiteta fez todo o arquitetônico, mas aí o interiores ela não é comigo não. Não é comigo. É, aí a gente recebeu o arquitetônico recebeu dela e e fez, fez é legal. interiores. Olha só. Por isso que eu espero que daqui a um tempo a gente tenha cada vez mais escritórios nichados. Verdade. Que aí a gente vai poder interagir melhor com os colegas, fazer Uhum. parcerias, fazer o mercado fluir de uma forma mais organizada, né? Sim. São realidades que já acontecem muito hoje em outras cidades, né? Maiores que É. aqui. É um assunto que eu nunca tinha pensado, mas que realmente eu acho importante, porque, assim, hoje a gente, como tu falou, todo mundo faz tudo. Né? É. Hoje todo mundo faz tudo. E eu lembro que no começo, antes da gente se especializar em reformas, a gente fazia desde casinha de cachorro, né? Precisava de dinheiro, começo de carreira, Tem que então a fazer. gente fazia tudo, né? Até que a gente começou a ver que virava o mês e a conta não fechava. Né? A gente fazia muita obra, muito projeto, mas quando era para pagar as contas do final do mês, a gente via que não sobrava dinheiro. Sim. Aí eu falei, não, então é hora da gente começar a se posicionar no mercado. Começar a mostrar para o nosso cliente que a gente só faz obra agora com projeto e que a gente só faz projeto agora focado em reforma, né? Nosso principal foco hoje do escritório é projetos de reforma. Então é algo que já existe, que você quer dar uma repaginada. Então o nosso trabalho é pegar aquilo que já está pronto e repaginar e fazer uma reforma. Só que hoje a gente já está fazendo 2 casas, a gente já fez projeto de construção também. E eu, particularmente, como arquiteto, eu sou um cara que eu quero ter experiências diferentes, né? De, por exemplo, eu queria projetar uma igreja, eu queria projetar uma casa, a gente já está fazendo 2, né? Aí depois eu queria fazer tipo um hotel para cachorro também. Então eu quero ter essa experiência de fazer coisas diferentes, que não são o meu foco, Sim. mas eu quero para ter minha experiência pessoal. É a minha né? paixão todinha por arquitetura comercial, Gil. De ter sempre uma Não novidade, tem né? rotina, sempre tem muita novidade. Nossa, às vezes tem hora que eu penso que eu já fiz de tudo e aparece uma novidade. Aí eu parando pra pensar aqui, por exemplo, você pode ir de restaurante de sushi, restaurante à la carte, É, self-service. nossa, se Cada for- nicho, tipo restaurante, moda, isso tem tem outras muitos variedades. subnichos, tem muita coisa. Muito. Nossa, Ana, tu já pensou se eu fosse nichar só em arquitetura de shopping, por exemplo? Uhum. Dentro do shopping você tem todo tipo de loja, Todo. né? Das âncoras às satélites. Então, assim, Sim. é um universo São umas tão 300 grande. lojas ali. Em média, é muita coisa. Então, assim, dá pra mergulhar mesmo. E essa falta de rotina que me apaixona. A gente tá fazendo uma coisa aqui, no outro dia é outra coisa completamente diferente. Aparece, Legal. um projeto que a gente nunca fez. Gente, como é que é isso e tal, Uhum. né? Às vezes tem cliente que liga pra gente, Ulisses, tu faz não sei o que, eu digo, tu já fez isso que eu digo, não, mas a gente vai fazer. A gente faz. Vamos fazer o primeiro, Legal. A gente estuda, mete a cara. Pra quem tá começando isso, saiu hoje da faculdade e legal, não conhecia projeto comercial, acho que pode ser uma oportunidade, porque talvez eu goste. Qual seria o melhor caminho que tu poderia falar para esse pessoal que está se formando agora e que quer começar no mercado de comercial? Gil, Assim eu digo, só te cortando, desculpa. Como ele encontrar o primeiro cliente de comercial? Ele vai nas lojas e joga o cartãozinho, ele fala com Olha, alguém. hoje em dia eu já não sei se jogar o cartãozinho por debaixo da porta é a melhor estratégia, Eu não gosto. Mas assim, eu costumo dizer, até mesmo lá no escritório, primeira coisa, gente, saiam de casa, não fiquem esperando em casa as coisas acontecerem, porque elas não acontecem. Vão pra rua, né? Vão procurar conhecer os meios em que você quer estar, né? Eu quero fazer loja de shopping. Então vai no shopping, procura administração, procura conhecer, né? Procura observar o que é que está acontecendo no Se mercado. apresentar para o mercado, Se né? apresentar, exatamente. Por exemplo, a gente, de tanto fazer restaurantes, a gente chegou no sindicato dos restaurantes. Então, Legal. sim, ou seja, até quando chega uma pessoa lá, da forma mais aleatória possível, o próprio sindicato liga, Ulisses, pode atender um cliente, tudo que ele legal. nunca fez, a gente tem que ser assim. Sim. Se ele não pode ficar em casa esperando. É verdade. Isso aí não vai funcionar.
monta uma rede social para aquilo, se for preciso. Eu só tenho uma rede social, não tenho problema em estar divulgando a minha vida com o meu trabalho juntos, porque o meu escritório leva meu nome. Mas quem não quer, faz uma rede social só para trabalho. Uhum. Posta um trabalho acadêmico, mostra que tu sabe fazer alguma coisa, mesmo que aquilo ali não tenha sido executado, cria, vai, poxa, vou bolar aqui um estudo de uma boutique, né, uma lojinha pequena, um self-service, bola aquilo de forma ainda que acadêmica e posta, vai divulgando, vai marcando, né, marca os locais que você quer chegar, né, já teve muita gente, Luiz, como é que a gente cresce nas redes sociais? Isso aí acho que é assunto para outro podcast, mas É. marca as empresas relacionadas, entendeu? Sim. Poxa, tanto que eu marquei a revista Casa Cláudia Arquitetura e Construção nos meus posts, um dia eles me repostaram. Aí pronto. É desse jeito que Um as dia coisas nota, funcionam. né? Exatamente. E vai atrás de parcerias na rua. Porque se você não fizer network, você não vai conseguir sair daquela sua bolha, não. Isso Sim. sobre postar nas redes sociais eu acho muito legal, assim, de projeto. A gente conversa muito com vários amigos nossos. Eu sempre falo pra Ana assim, a cada 6 meses se formam cerca de 500 arquitetos aqui no estado. Sim. Então, nessa situação de que todo mundo faz tudo, o que pesa para um cliente definir se ele escolhe, por exemplo, um Ulisses ou um Gil e a Ana, é a questão de afinidade dele quando ele Sim, olha com o teu certeza. projeto. A gente pode fazer o mesmo ambiente juntos, né? Tu vai fazer com as tuas características e eu com as minhas. Mas quando o cliente olhar, vai ter algo que vai bater em um dos dois que ele vai dizer assim, pô, isso aqui casa comigo. Às vezes a gente nem sabe o que é. E aí é Sim. isso que faz ele entrar em contato com você. É, Então o cliente hoje ele já vem mais informado. é. Antes dele falar com você, ele já olhou diversos outros Instagrams de escritórios, Sim. já olhou outras redes sociais, o Pinterest hoje o cliente já anda debaixo do braço. Nossa, já Então ele já Nossa. chega com um manual pra São ti. pastas printa e tudo, pastas. Printa tudo e faz do Frankenstein. Eu quero essa parede dessa foto, com eu esse quero móvel esse aqui, móvel dessa outra com foto. aquele pendente. E aí você fala, ó, se eu combinar isso aqui tudo vai ficar feio. A gente tem que buscar uma harmonia entre eles, tem que mostrar pro cliente que pegar um pedacinho de cada não é Eu acho legal. assim, Gil, aparentemente parece ser difícil começar, mas a gente só consegue se a gente tentar. É. Quando eu me formei, Ana, não foi fácil, não. Aqui em São Luís eram poucos arquitetos, mas também o mercado não era toda essa explosão que nós temos hoje. Uhum. Né? São Luís era uma cidade muito mais acanhada, tinha muito menos Sim. opções de, né? Tanto para Não tinha rede social, não tinha, né, não. Então gente? assim, E como era teu portfólio? era impresso Era mesmo, o book, a Andava gente debaixo do ia, braço. fotografava e Aham. tudo, fazia o book todo encadernadinho e tal. Era o que tínhamos Uhum. pra época, né? Mas eu nunca deixei de fazer network, nunca. Sim. Mesmo naquela época, comecei a procurar imobiliárias, comecei a fazer parceria com corretores, com vendedores em loja. Mas tu sempre começou sozinho ou tu... Não, eu tive o meu primeiro escritório compartilhado com 2 colegas, né, de Uhum. faculdade. A gente montou um escritório junto, como se fosse, porque tipo como tem os coworking de hoje, Sim, né? Sim. A gente dividia os espaços sem ser sócio. Ah, sim. Aí eu passei mais de 3 anos, um pouquinho, até eu ter o meu escritório solo, Uhum. né, atual. Eles ainda ficaram mais uns 5 anos juntos, eu acho, e também hoje seguem suas carreiras solo. Sim. E funcionou super tranquilo, graças a Deus. Não é fácil como profissional liberal, vocês sabem bem disso, Uhum. mas eu só tenho a agradecer a profissão da gente por tudo, Uhum. né? De ter todo o trabalho que a gente fez, todo o trabalho que a gente conseguiu conquistar, conseguiu realizar, né? Isso aí é, é mais ou menos por aí. Só não pode ficar em casa esperando, olhando vídeo no TikTok. De Não, fato. não dá, É. porque ninguém vai lá em casa chamar a gente, não. Verdade. A gente que tem que Você ir é pra rua. arquiteto? Não. Vai num local, observa como é que está sendo a circulação das pessoas, né? Você vê, Uhum. né, na rua. Sim, Tem que ir sim. pra rua, não adianta. Então tu sempre foi sozinho, né? Sim, como profissional, sim. Legal. Aí depois que eu montei meu escritório, com o tempo aí que eu tive meus primeiros estagiários, tudo, Aham. aí eu comecei a sentir a demanda de mais uma pessoa dentro do escritório, mas eu não queria sócio. Eu queria mais alguém que trabalhasse comigo, mas que não fosse meu sócio. Então, Sim. entrou a primeira pessoa que se formou, que era estudante, depois entrou Uhum. mais uma, e aí o barco começou a funcionar O dessa time, forma. né? Foi. Cresceu. E assim, sempre a gente tenta dar oportunidade para os estagiários, eu procuro ter sempre 1 ou 2 em cada turno, né, Uhum. conforme a demanda de projetos e tal. E sempre a gente está muito próximo das faculdades, o que eles precisam, às vezes a gente É vai verdade. para uma banca de monografia, a Uhum. gente vai para
para um seminário, a gente gosta de dar palestras sobre esses assuntos. Sim. Inclusive, fica a dica, se alguém tiver interesse em alguma palestra específica sobre um ou outro assunto que a gente está abordando aqui, Banca de Maravilha. monografia também, viu? pode contar com Foi a da minha gente. banca o Ulisses, né? Foi. Sim, ela não deixou eu ir, né? Não Foi. deixou eu ir, porque ela disse que ia Foi. ficar com nervosa. Como é que foi? Lembra como é que foi a banca Super dela? Quem não lembra? tranquilo, super tranquilo, super tranquilo. Mas foi, inclusive, foi tu que me passou essa tranquilidade, sabia? Quando a Foi, gente né? foi, eu e Gil, no teu escritório, entregar o meu projeto, né? Sim. Que o professor pediu. E tu começou a conversar de uma forma assim, não, vai dar tudo certo. Ninguém sabe melhor do que o projeto do que tu, e não sei o que. Aí eu digo, rapaz. Eu fico pensando muito assim também, sabe, Ana, ali é um momento que você está fechando um ciclo para começar um Uhum. outro muito maior, Com certeza. né? Então, às vezes a gente pensa, meu Deus, ganhei o mundo quando eu passei no vestibular, mas até você se formar e sair dali, Verdade. né, são vários passos e dali tu tá Verdade. dando um passo enorme na tua vida. É como um parto, viu? Aquilo ali. E a gente tem que torcer para aquilo ali dar certo. Sim. Tem que torcer, não adianta, Quando eu não. me formei, eu só queria sair da faculdade. Nossa, não, porque chega uma hora que a gente cansa, Não, né? A cansa. gente não aguenta cansa, mais. Só cansa. queria... Eu amava a minha faculdade, ainda amo. As lágrimas não tem Mas mais. chegou no final, falei, cara, eu só Estoque. quero me formar, só quero sair daqui. Não, é preciso. Que Mas, depois cansa, mas é legal. mas assim, Ju, eu quero muito que os estudantes hoje eles entendam que oportunidade tem para todo mundo. Tem muito trabalho, tem uma demanda muito grande de projeto. Às vezes também precisa que o estudante ele entenda que ele não precisa necessariamente fazer as mesmas coisas que os arquitetos já estão fazendo daqui a 10, 20, 30 anos. Né? É. Ele pode olhar para outros lugares. Poxa, rapaz, o bairro tal está crescendo. Né? Para que eu vou ficar correndo atrás de projetos só na península se eu estou vendo que lá para Araçagi está fervendo de canteiro de obra? Sim. Né? E assim, onde você vê um condomínio, uma construção, qualquer que seja, ali vai ter serviços de interiores, com certeza. Sim. É criar um produto para aquele público e meter a cara. Verdade. Principalmente hoje. E olha, Gil, só mais uma coisa. E olha que eu não estou nem falando de ir para o interior do estado, porque só São Luís e Imperatriz formam arquitetos. Imagina, dos 217 municípios, quanta gente por aí não está precisando de um Não, arquiteto? eu tenho isso é amigos verdade. em cidade do interior, Balsas, Presidente Dutra, que o cara lá, ele é o único arquiteto da cidade. Olha E aí. às vezes é ele e mais um. Pô, Sim. o cara nada de braçada lá, É, sozinho, e ele não dá conta, tipo, da demanda, né? sim, Eu tenho também amigos em Chapadinha, que tem poucos arquitetos também. Pra tu ter uma ideia, uma amiga de uma tia minha me ligou de Santa Inês, sim. que ela é dona de restaurante lá também. Só que ela quer reformar a casa dela, né? Que é um projeto pra ampliar a casa dela. E ligou pra gente pra fazer um projeto pra ela, porque ela disse que tem poucos arquitetos em Santa Inês e os que tem demoram a entregar porque não conseguem Não por consegue conta da dar demanda, conta, eu imagino. né? Então ela veio procurar a gente pra poder ajudar ela lá. Então assim, tu acha que seria uma opção nesse cenário, por exemplo, tá Com se formando certeza. agora, talvez eu acho que São Luís tá muito cheia de arquitetos Sim. já, vou pro interior. Seria uma Com opção. certeza, Gil. Nossa, eu, tipo assim, me formasse agora, tô solteiro, desempregado, nem ia pensar nem duas vezes, ia correr pro interior mesmo. Descia pra uma Verdade. cidade que tá crescendo e ia embora. Nossa, porque, olha, você vai para a região dos Lençóis Maranhenses, tem muita construção. Você vai para o sul do Maranhão, região de Imperatriz, Balsas, tudo, tem muita construção. E tem muita gente querendo construir e não tem arquiteto. Verdade. Isso é verdade. Aí, infelizmente, as pessoas vão fazendo as coisas da cabeça delas, vão fazendo de qualquer forma, né? Porque não tem profissional. A gente sente muito isso. Eu ainda faço alguma coisa em Imperatriz, de vez em quando, porque minha família mora toda lá. Mas, assim, eu não consigo focar ainda, né, em atender só o mercado de Imperatriz, porque Imperatriz é imenso, né? é imenso, Imenso. Gil. É uma região metropolitana igual aqui, tem vários municípios ao redor, né? Uma região que cresceu bastante, né? Então tem uma demanda muito grande. Tem muito prédio. Circula muito dinheiro. É verdade. Eu nunca fui em Imperatriz. A gente já teve. Jura? Nunca fui. A gente teve um convite pra fazer um galpão pra aquela marca de Três café, Corações. pra Três Corações. Sim. Eu falei, eles falaram, a gente negociou que o pagamento ia ser em café, Café. e cafeteira e Olha. cápsula pro resto da vida. Só que aí a gente ia fazer. Eu estudaria essa forma de pagamento com você. Só que acabou que, infelizmente, não deu pra dar andamento no contrato. Mas eles queriam levar a gente pra lá e tudo. Eu falei, não, olha, eu nunca fui em Imperatriz, é uma oportunidade, eu ia. Nem que seja por café.
Ah, Mas Gil, a vale a gente- pena sim. Não, eu tô brincando, não era essa a proposta. Mas eu falei pra Ana, olha, eu vou fazer a proposta pra negociar em café, em cápsula e cafeteira pro resto da vida aí. Mas eu vou lá. Não, olha, se as pessoas, como eu tô te falando, só dentro de São Luís já tem muito espaço, né? Sim. Às vezes as Uhum. pessoas elas não estão enxergando naquele primeiro momento. Mas se você olhar com carinho, hoje, Gil, eu tô sempre muito próximo das imobiliárias. Eu nunca, sempre eu tô muito em contato com corretores, Sim. né? Tem imobiliárias, são clientes nossos que a gente fez o projeto deles, né? Como a Uhum. Remax. Então, eu acompanho muito o que está acontecendo no mercado, sabe? A gente começou a ter Tem que essa acompanhar parceria mesmo, agora. Se sabe? atualizar, né? Aí eu observo, poxa, o tanto de condomínio que tá lançando Hum. no Turu, Araçagi, Coama. Demais. Gente, não tá demais, escrito. demais. Aí lança uma ou duas torres, um por andar, dois por andar na península e tal. Não, gente, não tem como. Aí você vê na península lá, né? Um por andar são o quê? 15 apartamentos. Nossa, Aí lançar um no Turu que são 400 apartamentos. Né? Que 4 são, torres. 4 quatro? torres, Quatro é bondade tua. São muito mais 8, torres, 12 torres ali. Se você pega 2, 3 clientes ali, você consegue viver bem com o Sim. E faz projeto. um nome, Gil, faz um portfólio, e aí aquele primeiro cliente, às vezes tem arquiteto que menospreza um cliente de um projeto menor e não sabe que no dia de amanhã ele vai ser um outro cliente maior ainda, entendeu? Verdade. É muito legal crescer com as pessoas. Eu tive uma vez uma cliente que ela me ligou e ela estava já chateada porque ela tinha marcado com 2 escritórios e ninguém nunca nem ia na casa dela porque a casa era no João de Deus. Assim, sabe? Puro preconceito com o bairro. Eu disse, não, dona fulana, eu vou aí sim ver o seu projeto. A mulher tinha uma casa enorme, de 400 metros quadrados, queria que eu fizesse todo o projeto de interiores. Olha Depois aí. eu reformei mais 6 empresas para ela. Caraca. Todas, a mulher tinha negócios em tudo quanto era região. Que ela mora bem, porque ela ali que ela tira o sustento Sim. dela. Sim. Entendeu? Por exemplo, hoje o nosso posicionamento é pro alto padrão. Eu falei isso até no último episódio, porque a gente entende que o cliente do alto padrão, ele é um cliente que ele valoriza o nosso trabalho no sentido de ele não fica pedindo desconto, ele sabe que o seu trabalho é daquele jeito, porque você vai resolver o problema dele, e o que ele busca é saber se você vai resolver o problema dele. Mas a gente já trabalhou muito com, só que assim, tem cliente de alto padrão em todo lugar, Sim. né? Às vezes você acha que é só no bairro nobre. É. Às vezes tem um cara que ele, como tu falou, ele tem uma condição que ninguém sabe que ele tem, e ele mora muito bem em algum outro lugar, mas é porque naquele lugar que ele mora é de lá que ele consegue tirar o sustento dele. Então, pra ele Exatamente. é cômodo Morar morar lá. bem ali. Então, por exemplo, outro dia a gente foi lá pra BR Industrial Uhum. visitar um cliente que ligou, e quando a gente viu, o cara tinha um terreno de hectares lá e queria fazer uma casa Uma mega imensa lá. casa. Aí eu falei, não, vamos fazer. A gente foi lá visitar. Nossa, quando era imenso o terreno do cara, a gente foi. Eu acho assim, Gil, a gente faz projeto, a gente lida com pessoas, com ser humano. Cada projeto é uma história, cada caso é um caso. Eu acho assim que nunca você deve sair despachando qualquer projeto, qualquer pessoa, assim, só por pré-definições, Julgamento, né? pré-julgamentos. Eu não, eu gosto de conhecer. A pessoa me liga, eu moro não sei aonde e tal. Eu digo, vamos conversar, venha cá, Uhum. vamos ver o que Eu acho é. que você tem que ter critérios para avaliar, né? Sim. Assim, conversar com o cliente, entender, como a gente também falou no último episódio. Hoje, quando eu vejo que um cliente a gente não consegue atender, porque talvez não é atrativo para a gente, para o escritório hoje, fechar as contas, e às vezes vai sair muito caro para o cliente, ele não tem interesse naquele serviço, a gente fala, olha, eu não consigo lhe atender hoje, mas eu posso lhe indicar alguém que possa estar lhe atendendo. Então, Sim. hoje, como a gente trabalha também com obras, tem alguns amigos nossos que estão querendo começar no mercado, então a gente repassa, porque às vezes o custo dele já é menor, Sim. né? Às vezes a equipe dele ainda não é tão grande, então ele tem um custo menor para poder bancar essa Eu reforma. faço isso até lá dentro do escritório, Gil. Por isso que eu não digo não para nenhum cliente. Porque quando o cliente chega lá no escritório, e como eu tenho outros arquitetos dentro do escritório, Uhum. às vezes aquilo pode não ser uma boa naquele momento para mim, mas tem Sim. outros arquitetos lá no escritório que vão atender. Com certeza. Que Sim. podem fazer o projeto. Que é da tua confiança, né? Sim. Por exemplo, eu tenho uma das meninas, né? Ela é de Santo Inês. Ah, poxa, apareceu um projeto lá em Santo Inês, não dá para eu ir lá agora. Ela vai, ela faz, ela atende. Pronto, resolvido. E Isso o é cliente legal. legal. fica super satisfeito, não certeza. se sentiu, né, renegado. Então, Aham. eu gosto de analisar cada caso Sim. com bastante carinho, né, para tentar entender o que é que a pessoa quer fazer, aonde e tal, né? E quem sabe dali, às vezes é uma semente para algo, uma árvore imensa, Sim, né? verdade. Eu já vi várias vezes, graças a Deus, essa história já aconteceu bastante, Uhum. né? Peraí, voltando aqui pro que a gente tá falando dos lançamentos, dos apartamentos que são lançamentos, também é uma boa, acho que pra quem tá começando,
Porque, como a gente falou, os lançamentos são vários apartamentos, vários blocos. Com certeza. E quase todo mundo que recebe seu apartamento não fica com o apartamento do jeito que tá. Porque, Sim. claro, a construtora ela entrega tudo do jeito simples e padrão, né? Uhum. Então ele vai querer um arquiteto com certeza. Nem que seja Não. pra fazer um E como móvel chegar, projetado. É, e sem falar, Ana, que os apartamentos novos estão cada vez menores. Então, por consequência, Exatamente. você não consegue encontrar móveis prontos tão fácil. Tem que projetar mesmo. É verdade. Cada cantinho. Como Verdade. Como chegar, talvez, nesses clientes de lançamento? Porque às vezes tá lá, tu não sabe nem se já vendeu o apartamento. Eu acho que o corretor, né? O Por isso que os corretor. corretores são É os verdade. melhores né? caminhos, com certeza, Ju. Isso aí é importante demais. Uhum. Até porque eu acho assim, os clientes são os mesmos, sabe, Ana? O cliente da gente precisa do corretor e o corretor precisa da gente, Verdade. entendeu? Uhum. Tem muito, como eu estava falando agora, tem cliente que chama a gente para escolher o ponto. Então, eu já fico observando, às vezes já tem corretor que já me oferece, olha, eles tá tendo um lançamento tal, vai construir um centro comercial não sei aonde, vai ter o lançamento do, sei lá, do shopping não sei das quantas, tudo. Então eu já observo, porque quando meus clientes chegam, eu já encaminho para ele. Uhum. Da mesma forma que ele vai me encaminhar para outro Sim, cliente sim. dele, né? Sim. E inclusive, Ana, hoje existe uma ferramenta de trabalho que é mais um ramo na arquitetura comercial que pode ser explorado, que é o home staging, né? Aqui em São Luís ainda não é muito divulgado, mas no sul, São Paulo, etc., o pessoal faz direto, que é preparar os imóveis justamente para colocar à venda, né? Porque às vezes você chega no apartamento, o apartamento vale 1 milhão. O arquiteto chegou e botou as coisas ali certas no local certo, nossa, super valoriza Com aquele. certeza. Vai para muito mais do que a Sim. pessoa estava pedindo inicialmente, Isso é legal. entendeu? E o corretor ele te indica tanto pro comercial como pro interiores também, né? Exatamente. Verdade. Exatamente. O Quando- network ele não pode acabar. Ele é Sim. contínuo. Tem gente que pensa, Ulisses, tu já tem o teu escritório tranquilo, já tem cliente direto, teus clientes, não sei o que. Eu digo, não é assim, não. O network não para. A gente tem que estar o tempo inteiro funcionando, circulando, Sim. se mostrando presente. E assim serve para quando for começar. Não adianta ter vergonha, não adianta, tem que deixar tudo isso em casa. Bota a bagagem debaixo do braço, né? Monta o look e vai pra rua. Meter a cara. Ainda mais hoje. Visitar as construtoras. Eu gosto muito de visitar a construtora também, sabe, Gil? As construtoras também. Legal. Isso é Não é diferente. obrigado É você verdade. trabalhar só com as imobiliárias, não. A gente tem uma construtora grande lá no escritório que a gente faz as áreas comuns dos apartamentos deles, né? Então, Interessante. eles também são um canal pra gente. A pessoa chega, poxa, quem fez, tá fazendo aqui a área de lazer, tá a coisa mais linda, salão de festas todo decorado, eu quero ele também no meu apartamento. Eles levam a gente, né? Legal. Acaba Interessante. fluindo também. Uhum. E chega um momento que eu acho assim também, Ana, que você tem que investir se dispondo a fazer certos projetos, mesmo que você não cobre, mas que você coloque seu nome em evidência. Sim. Como, por exemplo, uma vitrine de uma loja. Né? Eu gosto demais de trabalhar com os lojistas que são parceiros da gente. Ulisses, vem cá, faz o projeto da nossa nova vitrine. Cara, eu vou com o maior prazer, não precisa me pagar um centavo, eu vou colocar meu nome ali. Né? Vou Sim. demonstrar o meu trabalho. Quantas pessoas entraram naquela loja e vão ver? Não Né? é verdade. E vão dali, vão me procurar, vão querer saber quem é e tudo. Isso é verdade. Nossa, isso daí sempre foi um cartão de visita maravilhoso. É da mesma forma que a gente participou de mostras, não precisa ser um evento muito megalo como uma Casa Cor, não. Às vezes um stand de vendas, de uma feira, de um local. E a gente atraiu o cliente também, porque, ó, tô postando Não a é? foto de uma loja. Ah, fizemos loja tal. Aí os teus Sim. seguidores já vão atrás. Exatamente. Entendeu? Olha, eu gostei dessa loja. Entendeu? É uma troca, né? É uma troca. Nossa, não Sim. acontece muito. Eu faço a maior questão de divulgar meus parceiros na hora que o projeto comercial, ele tem uma dinâmica muito engraçada, assim, nesse sentido, né? Sim. Ele entra com um sigilo absoluto. Quando a gente está projetando, a gente não pode, Ah, de é forma alguma, sair verdade. por aí dizendo o que é que ele está É. fazendo, né? Aham. O cliente, ele tem que ter o respeito de saber o momento certo quando ele solta. Uhum. Aí ele quer que você espalhe os 4 ventos do mundo, que vai inaugurar, Legal, vai ter inaugurou. coquetel e chama todo Vamos mundo. lá. Às vezes tem gente que me dá até alguma coisa da loja para poder Aham. demonstrar, divulgar. Né? Porque aí você tem que lidar com esse jogo de cintura do Verdade. sigilo até que ponto ele Aí explode. explode. Mas assim, o que eu quero dizer é que tudo é vitrine, tudo é forma de você colocar o seu nome em evidência. Sim. Né? Poxa, eu nunca fiz uma loja no shopping, vou fazer o quê? Vou lá na Kamikado, vou perguntar se eles não querem que eu faça uma demonstração aqui numa mesa posta. Uhum. Bota teus cartões lá, entendeu? Sim. Chama o teu nome em evidência. Poxa, eu vou
sei lá, vou visitar uma loja de decoração aqui, ver se eles não querem que eu faça, né, um Uhum. cantinho aqui da loja, né, aí eu tiro uma foto, já posto, né, Sim. e isso tudo é que vai fazendo organicamente, porque não tem uma fórmula, Gil, não tem assim É, uma Uma receita regra, né? mágica, não, tem que ser Tem que botar a orgânico, cara. tem que botar a cara e deixar as coisas irem crescendo. Claro que, obviamente, tem pessoas que se formam e logo aparece uma mega oportunidade de fazer um super projeto. Sim. não, é verdade. Mas, assim, 90% das vezes as pessoas vão fazendo projetos irem crescendo, né? À medida que você Uhum. também vai, né, aprendendo. Eu gosto de contar muito nossa história da Resolve, porque a gente veio literalmente do zero, assim. Eu sou o primeiro arquiteto da minha família, Ai, que a legal. Ana é a primeira arquiteta da família dela. Eu não vim de família rica, a Ana também não. Então eu não tenho amigos que, por exemplo, São da área. que são da área ou que teriam condições de pagar caro um arquiteto. Então, assim, quando a gente montou tudo do zero, eu trabalhei muito na internet para poder Sim. conseguir os primeiros clientes, né? E eu sempre falo assim, eu estudei também na faculdade Ciências Imobiliárias, lá na Ah, que Federal. legal. E quando eu estagiei, ainda não existia a época de Instagram, essas coisas. E depois que eu comecei a estudar marketing digital para divulgar o nosso negócio hoje, eu falo muito pra Ana, cara, se hoje eu trabalhasse como corretor de imóveis, eu ia vender casa Vender pra horrores. caramba, porque, pô, velho, com Instagram hoje, com É marketing São verdade. digital, ferramentas maravilhosas. tráfego São. pago, não sei o que, para divulgar uma casa hoje. E É, eu gosto muito, assim, a gente tem alguns amigos corretores que a gente faz parcerias também. E eu gosto muito do trabalho deles no Instagram, divulgando os apartamentos e tal. eu acho, mas sigo vários. É, Nossa. Sigo Brasil, eu Sim. adoro. E eu falo assim, cara, o trabalho. Inclusive, a gente pretende trazer algum corretor pra cá, pra contar também a visão deles do mercado de construção Sim. civil. E hoje tá sensacional, você consegue atingir o seu público pra mostrar, né? É mais fácil. É. E isso serve muito pra arquitetura. Então, no último episódio, o Renato ele bateu muito nisso de quem tá começando estudar muito marketing digital. Nossa, com certeza. Marketing é Porque tudo. você saber se posicionar na internet, saber como atingir o seu cliente, saber o que o seu cliente está buscando, né? O que ele Criar uma quer ver. logo apropriada para aquilo que você quer Sim, atingir. sim. E isso vai de todas as etapas, né? Desde quando o cliente te vê na internet, como você atende ele no WhatsApp ou no direct, como você faz a sua visita com ele, como você faz esse acompanhamento. Hoje a gente acompanha o cliente do primeiro contato até a entrega da obra, né? Que a gente consegue fazer Sim, o projeto, a execução, o execução. acompanhamento e até o pós-obra com as garantias de obra que a gente dá. Então o cliente ele se sente muito seguro em todas essas etapas. E a gente estava contando pro Renato que aconteceu de um cliente, ele tinha entrevistado 4 arquitetos para contratar e eles no fim contrataram a gente pelo simples detalhe de que eles precisavam que a gente fizesse o projeto da casa, mas que a gente entregasse os complementares de engenharia, né? Uhum. E todos os arquitetos que eles conversaram falaram que não faziam porque não eram engenheiro e não tinham contato de um De engenheiro para quem poder fizesse. fazer. E aí eles entregariam só o projeto e aí os clientes teriam que procurar um engenheiro. A gente também nessa época não tinha, mas eu falei que eu Vou faria. E atrás. aí eu falei, não, eu vou atrás. E aí acabou que a gente foi quando a gente fez parceria com o engenheiro que hoje trabalha com a gente. E aí o cliente fechou um projeto muito bom financeiramente. E a gente entregou todos os projetos, arquitetônico, complementar, estrutural, Que engenharia, tudo. E legal. a obra vai começar. A gente ficou feliz, mas é como eu tenho esse pensamento sempre de empreendedor, eu fiquei muito triste com os outros arquitetos, do tipo, pô, eles perderam um cliente Uma muito bom oportunidade, pela é. simples falta de habilidade de saber negociar com o cliente. De saber Sim. falar assim, não, eu pego e depois eu vou em busca de como Tem que, solucionar tem que, isso. tem que, tem que pensar, Gil, assim, eu não tô sozinho, né? Eu não tô sozinho, eu não vou dar conta de tudo, eu preciso, né, me articular. Eu sempre comento muito, Ana, lá no escritório, eu digo para os estagiários, eu digo, Uhum. gente, eu tô indo para a loja, vão comigo, conheçam os vendedores, procura conhecer o dono da loja, essas pessoas todas elas vão te dar muito suporte na Uhum. execução do Com teu certeza. projeto, entendeu? O cliente fica mais tranquilo quando vê que você está bem articulado, que você tem, né, todas as conexões. Poxa, eu ligo pro Luiz para pedir um pedreiro, ele tem, eu ligo para ele para comprar uma almofada, ele já sabe onde vende, com quem eu falo, onde eu vou, sabe? Isso Sim. tudo é muito importante. E o cliente busca tranquilidade. Sim, Infelizmente, no mercado de construção civil, graças a Deus isso está mudando, né? Mas a gente vem muito daquela época de que o corretor ele era enrolão, que às vezes o arquiteto só queria dinheiro. E sim, graças a Deus hoje o cliente ele consegue ver que o corretor ele tem que ter a carteira do conselho, ele tem que ser preparado.
o arquiteto ele tem que ter segurança no que ele está mostrando para o cliente e ter esse suporte de você ir numa loja ali, às vezes um gerente de relacionamento ou um vendedor te dá esse suporte para mostrar para o cliente o Ter um projeto. excelente relacionamento com os engenheiros, porque essa história de rixa de engenheiro com Hum. arquiteto, pra mim, isso daí sempre foi uma Eu furada, acho não que isso já existe. acabou. Nossa, É. pra mim nunca nem teve, sabe? Eu sempre procurei ter os engenheiros como grandes parceiros, pessoas Mas a gente sai da que estão faculdade ouvindo próximas. isso. Mas Aí acho que já é- fica com Eu acho que é com rixa de medo desde Eu faculdade, acho eu que- nunca tive, É. não, Ana, isso. tudo depende da forma como você encara aquela situação, Sim. entendeu? Eu nunca fui de afrontar, por exemplo, um Uhum. engenheiro. Chegar, porque eu quero este balanço com Uhum. este vão em tantos metros. Eu digo, não, gente, calma, não é assim. Vamos chegar, sentar, vamos ver o que é mais viável para o Sim. cliente, que não vai estourar o orçamento, mas que vai ficar bacana, entendeu? Tudo tem que ser conversado, né? Você conversando, Uhum. combinado não Sim. sai caro, É, né? verdade. Eu acho que isso daí é um dos primeiros, dos primeiros mitos que os estudantes têm que derrubar. Com Briga de engenheiro com certeza. arquiteto, isso aí não existe mais, gente. Com certeza. Não existe. Pelo contrário, eu vou numa obra dessa grande, de um prédio de 15 andares, eu procuro logo A gente tem que se fazer unir, amizade isso com o sim. engenheiro, porque na hora que precisa, né, eles É ele estão que vai ali para estar lá para socorrer te a dar gente. suporte, É né? verdade. Isso é importante. É, E Ulisses, onde é que tu busca? Eu não gosto dessa pergunta de onde é que tu busca inspiração, mas onde é que tu busca soluções para os teus projetos comerciais? Tu acompanha algum lugar? Tu assiste muita TV? É viajando? olha, Gil, assim, essas soluções, as inspirações, elas podem vir de diversas formas, né? Eu te confesso que eu gosto muito de pesquisar ainda nas redes sociais. Acho que o Instagram é uma ferramenta maravilhosa. Você vê tanto o Instagram como o Pinterest são, nossa, bancos de informação Nossa, quase que infinitos, de tanta verdade. coisa bacana que você pode pesquisar, né? Uhum. E viajando também, né? Eu acho assim que as viagens, elas são mais complementares, porque as redes sociais elas abriram muito as portas, a gente consegue Te entender dá bem acesso como a as muita coisas. Sim, coisa, né? sim. Nossa, demais, demais, demais. Mas isso daí, sem dúvida, é o maior canal hoje que a gente, né, consegue buscar inspirações, soluções. Para mim, são as melhores redes sociais para o Uhum. nosso segmento, entendeu? As outras, né, também tem muito conteúdo informativo, tem canais maravilhosos, né, por aí, mas eu ainda sou muito a favor do presencial. Eu gosto muito de ver as coisas em loco, né? Tocar. Eu já viajei para muitas fábricas, então eu já fui conhecer no Rio Grande do Sul muitas Legal. fábricas, como é que um móvel desse é montado, né? Como é Uhum. que ele é parafusado, o acabamento, porque o mal a internet, Ana, eu acho que ela deixou às vezes a gente muito cômodo, Uhum. né? Principalmente no caso do estudante, quando a gente está projetando, se eu olho alguém baixando um bloco lá no escritório, eu já pergunto logo, o que é isso aí que tu está baixando? Porque se você baixa um bloco de uma televisão dessa, tu não sabe como é que ela funciona. Sim. É diferente tu desenhar ela, modelar, ela tem tanto por tanto, Sim. entendeu? Sim. Se E adequar ao espaço, né? exatamente, e essas considerações técnicas, elas são super pertinentes, né? Por isso que eu ainda sou muito a favor do ver em loco. Eu gosto muito de ir em São Paulo, de ver o que está acontecendo. Não tenho, por exemplo, um centavo para gastar, mas vou lá na Oscar Freire, ver como é que estão as lojas novas. Porque a Oscar Freire, Ave Maria, A que é vitrine. essas são as vitrines mais lindas, né? Sim, Dali, de São sim. Paulo. Então, é bom você ir para você sentir, ver a atmosfera daquilo, né? Sim. Coisas que só uma foto na rede social não dá para identificar. Tu entra no Uhum. perfil de uma loja daquelas ali, tu não vai ver da mesma forma que tu tá vendo ali em loco, Sim, sim. A né? gente tava em Londres, a gente foi num shopping chamado Westfield. É o maior shopping de lá, né? É. E lá tem um setor só para as lojas de luxo. Assim, ele fica meio que afastado do shopping. Assim. Aí tem Sim. uma placa assim, lojas de luxo. Aí é um Um corredor, corredorzinho você entra. separado. Aí lá só não deixou eu entrar, mas não tem dinheiro não, nem encosta. Mas eu queria olhar mesmo a vitrine Vendo da pelo loja. menos a vitrine. Podia me Igual a bater Galeria lá. Lafayette também, né? Galeria Lafayette Eu me apaixonei sensacional. muito por São Paulo por conta disso, Gil. Eu frequento muito, sempre fui de frequentar muito São Paulo. Uhum. São Paulo tem shoppings exclusivos só de decoração. Você vai no Lar Center, vai no Ô, gente, se D&D, aqui você... tivesse. Nossa, é fantástico. Nossa, Aquilo A dali gente é foi em um Minas e banho de lá em Minas tinha um Meu shopping informações. só de decoração. É muito Você lembra? Do gostoso. lado do hotel tinha um Lembro, shopping lembro. De arquitetura e móveis e decoração. decorações. Muito legal, era um shopping só de decoração e arquitetura. E aí vendia só móveis e itens de decoração Gente, de de casa. lá É o bom cliente tira demais. compras da casa dele toda. Resolve a vida toda. Resolve a vida toda, Eu gente. falei, Aí lá caramba, tinha São até loja Luís. de tinta, loja de colchão. Então você ali você consegue resumir um apartamento inteiro, Tudo. sua obra inteira, entendeu? É muito interessante. Como a gente não consegue trazer esses shoppings para cá, essas lojas,
A gente tem que trazer as informações, né? O conteúdo, Exatamente. do jeito que a gente observa tudo. Gente, é muito prático, né? Porque, assim, dentro de um shopping, assim, por exemplo, empresas de decoração, tem no mínimo 3. Eu acho, Ana, assim, as feiras são Também, fundamentais. também. Vocês foram na FECOM, né? Vocês Sim. viram como é você ir para uma feira da construção civil. É outra Eu super pegada. recomendo para qualquer aluno, gente. Mesmo, assim, quem tiver condições, até mesmo enquanto estudante, se puder ir, vá. Vá porque é um aprendizado imenso. Você Com entra num certeza. local daquele, você passar 2, 3 dias ali imerso, né? Tentando Uhum. absorver tudo que vai vir de Você vê novidade. ferramenta, vê que É... acabamento, vê Já abre a mente. E, material. Gil, uma das coisas que eu acho mais importante é que lhe dá segurança para falar sobre os assuntos com os clientes, né? Eu Uhum. posso até gaguejar aqui alguma coisa entre a gente tratando alguma coisa de projeto, mas para o Uhum. cliente não gagueje, seja, É. Tem a né, segurança do tenha que tá falando. Mesmo segurança. que esteja Sim. errado, mas dá a segurança pro Não, cliente. bote este piso porque eu sei que este piso é apropriado Aham. para isso, por isso, por isso, por Ele tem que isso. confiar em você, querendo ou Exato, não. exato. E nada melhor do que a gente ver em loco para ter essa segurança. Eu acho. Uhum. Se eu não posso ir a São Paulo, vai lá na loja, vai lá na fulano de tal que vende piso, pega lá a Jota, vira de um lado para o outro, né? Observa cada detalhe. E olha que eu tô falando só de piso, Por isso que a gente imagine. acha também importante o arquiteto estar na obra também. Porque às vezes Sim, o cliente pergunta uma coisa que não é de arquitetura, é de obra, é vamos de supor. obra, E é. aí você fica gaguejando, ah, não sei, não, pergunta lá pro pedreiro, entendeu? Isso Nossa, não é e legal. Ana, isso aí ainda nos puxa mais um link, que é o de não perder o costume de desenhar na mão. Porque quantas Sim. vezes lá na obra eu não tive que riscar na parede como é que ia ter Uhum. que ficar a solução, né, daquele Sim, A gente já sim. imprevisto. desenhou muita escada na parede para poder o Demais, é um pedreiro saber pedaço de giz, um Ponto fazer. pedaço de elétrico. Ave marca aqui, Maria. marca acolá e tal. Exatamente. Tem que, não pode perder essa habilidade de jeito Sim. nenhum. O arquiteto ele tem que estar dentro da obra, ele tem que entender. Assim, eu acho que o arquiteto ele tem que entender de obra. Ele pode não saber executar, mas ele Sim, tem que entender o que está acontecendo. é, Que As é etapas também eu acho que são muito que eu importantes, acho que né? está muito sim. comum às vezes o arquiteto ele entrega o projeto e aí ele some, entrega para o Ah, tem cliente, demais, some É. e infelizmente. abandona. A gente hoje, a gente executa muito projeto também de outros arquitetos amigos nossos. E é legal que muitos que procuram a gente falam assim, Gil, eu não entendo nada de obra e a cliente me pediu para gerenciar, acompanhar, e eu tô com medo de gerenciar e não entender. E aí eu passo muito essa segurança, né, de não, a gente faz junto, eu vou estar lá todo dia contigo, sempre que tu Eu for, tu acho me isso muito liga, eu te bacana, Gil. acompanho, Eu eu te dou o particularmente, eu nunca suporte. gerenciei obra, eu nunca executei obra para ninguém, nem para mim. Quando eu Uhum. preciso, eu contrato quem vai fazer, porque eu prefiro me dedicar 100% aos projetos, né? Sim. Mas isso não significa que eu vou estar fora da obra, né? Uhum. Sim, Hoje eu digo lá no escritório, toda vez que o cliente vai a primeira vez lá no escritório, eu digo para ele, você não está contratando um projeto de arquitetura, você está contratando serviços de arquitetura. Porque os serviços, eles incluem o projeto e incluem as nossas visitas, o nosso Sim. acompanhamento, sim. né? Às vezes as reuniões, como eu digo, reunião de retorno, né? Eu saio com o cliente, vou em 3 lojas para escolher os móveis e aí a gente faz uma reunião de retorno para avaliar os pós e os contras de cada uma, qual que eu gostei mais, qual que deu mais em conta, Ah, o que sim. é importante a gente Sim. e a gente tenta, né, priorizar Uhum. muito isso para poder o trabalho. E a visita na obra é onde o arquiteto tira as dúvidas da equipe, Nossa, entendeu? demais, Ana. Às vezes a gente escuta tanto cliente que chega lá no escritório já vindo traumatizado já de outros, porque não Uhum. teve acompanhamento, não teve quem orientar, se a Sim. pessoa saiu comprando as coisas sozinha, Sim. ou não tinha quem esclarecesse, aí ficou, eu pensava que ia ficar assim, na hora ficou assado e tal. Mas tu Uhum. acha que isso, de onde que vem talvez esse problema? É que começou que para mim agora começou a aparecer um problema de às vezes o arquiteto ele não ter essa segurança de talvez não conseguir dar o acompanhamento para o cliente, né, depois que entrega o projeto. Tu acha que o arquiteto ele só aprende que a função dele acaba quando ele entrega o projeto para o cliente? Infelizmente sim, Gil. Mas também tem casos assim, eu tenho colegas que já me disseram, Ulisses, eu não gosto de obra, eu não suporto pegar poeira de obra, eu não quero meter meu pé no gesso. Tem gente que Sim, realmente não gosta, não se identifica. Eu acho que pela minha curiosidade eu gosto, né? Sim. Eu quero ver como é que vai, né, Uhum. preparar isso aqui, como é que vai montar, como é que instala isso, como é que instala aquilo. Vai muito um pouco pessoal, mas tem muita gente que realmente não gosta, simplesmente não gosta. E tem, infelizmente, também pessoas que não se sentem seguras, né? É Tem verdade. gente que realmente não se sente muito à vontade. Às vezes uma obra pequena ainda vai, mas uma obra maior tem gente que não. E nessas horas entra mais uma vez a questão da importância do engenheiro, né? Porque se você está bem alinhado com o engenheiro, compatibilizou o projeto direitinho, não tem por que você não ter segurança, gente. Uhum.
você vai fazer o seu papel de arquiteto, você não vai fazer o papel do engenheiro, nem do pedreiro, nem de nenhuma outra pessoa que tem que estar ali, né? A gente Sim. aprendeu muito apanhando, né? A obra você aprende apanhando. Só que a gente fala que tem uma diferença, por exemplo, construção, você construir uma casa do zero, eu sempre ouvi que era mais fácil que reformas. E eu Sim. achava que era besteira, porque a gente trabalha hoje com reforma, né? Quando a gente começou a construir nossa primeira casa, eu não sabia nada. Aí eu pedi pro mestre de obras me ensinar tudo. Ele me ensinou desde bater massa até o. Ele falou: você vai virar começar como pedreiro e Mas depois tá você vira mestre de certíssimo. obras. Eu sei assentar uma lajota. Não, E, eu, pedreiro não vem me enrolar não, que eu tomo a peça dele e assento. e aí ele me ensinou. Já na segunda obra eu já sabia. Eu já sabia o que era fazer o gabarito de obra, marcação de pilar. Só que na reforma eu digo que é diferente, porque cada reforma é diferente, porque você só faz uma reforma com aquilo que você está vendo. É, Quando começa o quebra-quebra, que você vê as surpresas. é. Só que você aprende reforma apanhando, né? Você vai fazendo apanhando. Construção não, você fez uma, as outras é tranquilo porque o manual é o mesmo. Agora, reforma não. Cada uma é uma É surpresa, uma né? surpresa. Então a gente tem contato com todo mundo, com alguns amigos do Brasil todo assim que trabalham com reforma de construção. A gente sempre está trocando ideia e eu acho que é muito importante ter essa Gil, troca de eu informação. adoro quando algum colega professor da gente me chama para levar uma turma numa obra minha. Eu adoro, porque eu acho que assim, que se a gente tiver mais experiências assim na faculdade, a gente desmistifica um pouco isso. Uhum. Porque eu digo para os alunos, eu já tive colegas professores, vários colegas professores me dizem, Ulisses, leva a turma numa obra tua e tal. E eu faço eles entenderem que eles estão indo lá como arquitetos, né? Eles não vão Sim. para lá para segurar uma viga que está caindo. Não, a gente vai para lá como arquiteto, a gente vai explicar como é que funciona, como é que foi, como é que, por que que a gente projetou isso, projetou aquilo, qual é a solução que a Aham. gente achou para isso, achou para aquilo, entendeu, Ana? Que aí a Sim. pessoa vai se sentindo um pouco mais tranquila, né? Uhum. Eu, eu particularmente, eu acho que um dia ainda vou dar aula, porque eu gosto muito de compartilhar essas coisas com os estudantes. Legal. A mesma coisa lá no escritório, né? Tem Aham. estagiário que já chega, meu Deus do céu, mas eu tenho que ir para a obra também. Eu digo, vai sim. Vai se vestir assim, assim, assado, adequadamente. Uhum. Capacete, tem os capacetes lá no escritório, tudo vai, todo mundo vai para a Colocar obra. a bota. Colocar sapato fechado, exatamente. A gente explica tudo direitinho. Uhum. Porque não Isso é legal. Eu acho que o escritório ele tem essa função educacional também, né? Tu, tem tu, sim, Gil. tu acredita que o escritório ele é uma extensão da faculdade e É, não um local talvez de trabalho do não, com certeza, é estagiário? uma extensão, sim, com certeza. Eu sou muito a favor de que as parcerias entre as faculdades e os escritórios sejam cada vez mais fortes, mais próximas, mais estreitas, né? Uhum. E que dê mais oportunidade, porque às vezes a gente está precisando e as próprias faculdades também, né? Só falta estreitar esse laço para É verdade. as coisas fluírem melhor. Uhum. Né? Tudo bem que vai ter gente que, eu não quero, não vai. Mas tem muita gente que vai abrir as portas. Pode ter certeza. Sim. Principalmente se a pessoa for esforçada e tudo, né? Claro que os alunos precisam se preparar também para entrar no escritório, né? Não dá para chegar lá para querer aprender ferramenta de CAD, Ah, por é exemplo, verdade. né? É, porque também tem um estagiário que às vezes quer ir pro estágio para aprender. Hum. Eu vejo essa discussão às vezes na internet, né? Que às vezes o escritório ele cobra muito do estagiário que ele já chegue lá praticamente arquiteto, mas também É, o estagiário chega às vezes muito cru, né? qual é a minha visão, Gil? Eu acho assim, eu não quero que ninguém chegue lá no escritório fazendo o render perfeito. Primeiro porque eu não vendo render para cliente, entendeu, Ana? Uhum. O render ele é um componente do projeto. Sim. Ele tem que ficar ok, o cliente compreendeu, imprimiu, ficou ok, tá bonito. Mas a gente não vive de vender render. Então, Uhum. ele tem que saber renderizar, tem que saber mexer com CAD, mas ele vai lá para o escritório para aprender vida de arquiteto. Não é Sim. vida de renderizador, né? Sim. Ele tem que ir para lá porque ele vai ver como é que atende cliente, como é que a gente se posiciona em obra, como é que a gente especifica os itens, né, que a gente Entender, escolhe. ele acaba pegando a rotina, né? Toda a rotina, Sim. exatamente. A dinâmica de projeto, né? Quais são Uhum. o passo a passo, né? Lá no escritório eu deixo roteiros pregados na parede ainda. Passo a passo do projeto de interiores, passo a passo Ah, dos projetos comerciais, o passo a passo de muitas coisas que que os estudantes não veem na uhum. faculdade de jeito nenhum. Tipo, Não. emitir uma RRT do CAL, emitir uma nota fiscal. Sim. Ah, mas eu tenho que aprender. Tem, você vai ter que fazer isso depois de formado. Sim. Ah, mas não tem nenhuma cadeira que ensine. Pois aprenda aqui enquanto você pode. Não tem. É, Aproveite. por isso que a gente não fica fazendo maiores exigências de, porque eu tenho que ter o melhor portfólio do mundo. Não. Não. Eu quero que seja uma pessoa que queira
estagiar, que ela queira aprender. Eu estou disposta a aprender, entendeu? Sim. Que eu possa dizer para ela, ó, fulano, isso aqui não é assim, tá errado, faça dessa forma e tal. E que ela não leve essas coisas pro lado pessoal, né? Que ela entenda que ali tudo é um trabalho, né? A gente tá Aham. falando de coisas técnicas, entendeu? Sim, Que sim. infelizmente tem gente que não pode ser chamada a atenção, que se chateia e não vai mais. É, infelizmente. Mas não é difícil, gente. E assim, eu sou super a favor que quanto mais isso se estreitar, vai ser bom Uhum. para todo mundo, gente. Bom para todo Legal. mundo. A gente precisa, eles precisam, né? Verdade. Eu fico me perguntando, basicamente também sobre esse pessoal que está vindo de formação da pós-pandemia, que eu acho que foram muito prejudicados, Ah, com né? certeza. Que tiveram aula Demais. home office, e aí eu acho que perderam principalmente a parte prática de viver, na parte É, de obra às mesmo, vezes de até entre visitar. eles mesmos, né? Só o fato de não estarem juntos na sala de aula já não deve ter sido fácil. Exato, não tem Verdade. aquele contato dia a dia de ficar conversando, né? Trocando É, ideia. estreitar as amizades. E o quanto que isso pode prejudicar, né? O futuro Acho que tu acha que eles vão ter que correr atrás do tipo, ter que estudar um pouco mais por conta própria, para talvez completar Eu algo acho que a que faculdade sim, sabe, faltou? Gil? Mas por outro lado, eu acho que da mesma forma que teve esse aspecto, né? Eu não vou chamar de negativo, mas que foi diferente, eles também já são alunos que já estão se formando nessa nova temática da imersão digital, que já estão acostumados a fazer videochamada, coisa que para mim, por exemplo, foi super novidade. Para mim, foi uma porrada ter que começar a atender, né, cliente com Por videochamada. videochamada. Depois eu percebi que isso, na verdade, estava era abrindo portas. Poxa, eu tenho um cliente que mora do outro lado do planeta. E Aham. tem apartamento Exato. aqui, tem uma casa aqui, tem uma cliente que mora na Europa, outra que mora no Japão, outra que mora até no interior do estado, e a gente atende normalmente. A Não gente é? fechou, Até hoje o a gente tripé fechou o tá lá em cima da contrato mesa viajando. fazendo videochamada. A gente fechou o contrato viajando, não foi? O cliente falou Foi, com a gente, Nossa. fez foi. videochamada. Gil, até os nossos prestadores de serviços, um pedreiro pode fazer uma videochamada para tirar uma dúvida. Já aconteceu muito e eu espero que isso não suma, porque foi uma Sim. coisa maravilhosa que aconteceu pra gente. E esses alunos eles já vão sair com isso muito mais forte do que a gente, É verdade. Eles têm entendeu? uma proatividade bem diferente, por exemplo. Eu não me dou muito bem com câmera, falando em Instagram, esse negócio de Sim, rede social. sim. Mas essa geração que já vem, eles já, para isso eles já é automático. Já é super automático. Eles têm uma desenvoltura muito grande para estar falando em Instagram, tá falando em rede social, tá É, postando. Então isso para eles que a rede social já é o presente e você tem que estar no meio digital, em todos os lugares, né? Você tem que estar no meio digital. Essa nova geração já vem com isso muito forte, né? Parece que eles já nasceram para É. isso. é. E eu acompanho muito o Instagram das faculdades, principalmente quando eu me formei, eu acompanho muito também o setor de arquitetura de lá. E hoje eles têm um Instagram próprio para arquitetura lá da faculdade, Olha que né? legal. Então, e os alunos que eles que tomam conta. Então, os alunos eles que vão postando o dia a dia do curso, quando tá tendo prova, quando tá Sim. tendo evento, quando tá tendo semana de arquitetura. E eu vejo muito a desenvoltura deles explicando o dia a dia do curso, eu acho isso muito Essa, legal. essa, essa, essa questão toda digital, muito sentido agora nesse período pandêmico e pós-pandêmico, ela ensinou a dar muita velocidade para as coisas, né? Porque hoje tudo gira muito rápido, né? Uhum. Nossa, Sim. se você for parar para pensar quanta coisa que a gente resolve no nosso dia só com o WhatsApp, Hum. né? Imagine fazendo chamada de vídeo e com tanta Sim, ferramenta sim. tecnológica como a gente tem hoje, né? É Sim. muita coisa, gente. Isso É faz... bom que eles já saem aprendendo a fazer a videochamada, o projeto apresentar por videochamada, coisa que a Sim. gente nunca fez na Tem realidade, colegas que né? hoje trabalham muito com consultoria online, Demais, fazem, demais, né, esse demais. trabalho todo Sim, virtual. É sim. uma forma de atender, por exemplo, as pessoas que estão no interior sem arquitetos. É, A exatamente. Nossa, pandemia permitiu isso, né? A gente sim, conversou muito no último episódio também, que a pandemia ela matou muitos negócios, mas ela criou novos negócios e novas diversos. formas de fazer negócio. Principalmente essa parceria entre escritórios de outro estado te pede para fazer um serviço para ele Ah, aqui, com você resolve isso certeza. tudo por videochamada, que É, talvez antes isso não era tão comum. não era de jeito nenhum. Eu mesmo fiz vários projetos em outros estados que eu tinha que acertar com o cliente, as passagens para ir, para voltar tantas Uhum. vezes e tudo, porque não tinha como você Não terceirizar, é? né, fazer Verdade. uma colaboração com outro escritório do local. Verdade. Não tinha mesmo. Aí, isso hoje já é uma vantagem gritante. Como eu estava falando para vocês ainda agora de trabalhar para outras marcas, né, no caso dos projetos comerciais,
isso é maravilhoso, porque o escritório que ganha uma concorrência nacional de uma marca grande sai muito mais caro ele sair de lá, mandar um arquiteto para cada capital do Brasil, do que acionar cada escritório No estado. no estado. Legal. Isso é verdade. Com certeza. Uhum. Isso é bom demais. Quando tu começou, na verdade eu queria te saber qual foi o teu primeiro projeto comercial, se tu já Eu estava ainda lembro. já estava preparado para trabalhar com comercial ou foi uma oportunidade? Eita, Gil, primeiro projeto comercial, meu Deus. Bora, Tá lá. entregando a idade. Nossa Não, mas tu Senhora. pode responder então. Talvez qual foi o mais desafiador Deixa e o mais eu ver, divertido que tu fez? Deixa eu ver aqui. Não, mas eu vou tentar me lembrar aqui. Peraí. Não. Eu acho que é bem difícil dizer realmente especificamente qual foi. Mas assim, com certeza foi desafiador, não tem a menor dúvida. Nossa, foi muito desafiador. Embora, como eu te falei, como eu estagiei num escritório que já trabalhou com com restaurantes, com lojas, essas coisas, eu senti um pouco mais Segurança. de segurança, Sim. foi, Ana, porque é ruim se você não tivesse nem visto nada, né? Se fosse só da faculdade, Ave eu não sei se eu Maria. teria coragem, não. É verdade. Não teria, não. Mas como eu já tinha tido essas experiências através dos estágios, quando apareceu, até porque também as primeiras não foram assim projetos muito complexos, não foram coisas tão grandes, né? Sim, sim. Aí as coisas vão crescendo com o tempo, né? Sim. Aí você pega um projeto aqui, no outro dia um projeto um pouquinho maior, depois foi um outro muito maior, Sim. né? Até hoje a gente pega projetos né, grandes mesmo. Assim. Mas aí tu falou que tu agora trabalha mais com interiores. Sim. Agora como é que tu 90% fez? com interiores. Como é que tu fez essa transição? Porque tu começou no lado comercial, né? Não, mas quando eu falo interiores, inclui comercial. Comercial, né? né? O interiores comercial. Sim, sim. Né, que é o que tem a maior demanda. A gente faz projeto de interior de... Residencial. Não, eu digo assim, comercial do zero, que está só o terreno, Sim. mas a gente ainda faz muito que é interiores, só do comercial. Só do comercial. Porque muitas das vezes as pessoas elas chegam com pontos comerciais alugados. Né? Acho que a grande maioria dos projetos comerciais elas são em pontos comerciais alugados. Né? Então no osso ali. Mas já existe uma construção pré-definida. Você não vai pegar um terreno do zero na maior parte das Não vai vezes. levantar a parede, fechar teto, nem nada. Né? Já está pronto o ambiente. A não ser que seja um projeto de um porte maior, de uma empresa, um projeto corporativo, institucional, às vezes sim. Mas a maioria realmente são em locais já existentes. Por isso que eu incluo a categoria de comercial dentro dos interiores. Sim, entendeu? Entendi. Assim, projetos para empresas, projetos para escritórios, projetos para consultórios, né? Isso tudo, na maioria das vezes, a gente já tem o local onde vai ser, né? Sim. Mas acontece também da gente pegar do zero só o terreno. Tu tem alguma história legal, assim, de projeto comercial que tu fez, que tu tem alguma história engraçada? Como é, Gil? Tem alguma história engraçada de algum projeto comercial que tu fez? De projeto comercial? Ou que foi muito desafiador, que tu não esperava que fosse tão... Deixa eu ver aqui. Olha, de projeto comercial, eu acho assim, tudo que é diferente, a gente acaba, né? Sim. Deixa eu ver aqui. Olha, eu já tive que fazer... Já teve perrengue chique? Perrengue chique? Olha, com projeto até que eu acho que não, sabia? Mas eu acho assim que sempre... Cada projeto ele tem um grau de desafio, né? Tem uns maiores, outros menores. Às vezes tem alguns projetos assim que você sente mais tranquilidade, outros nem tanto, né? Quando foi para fazer projeto fora daqui, eu também fiquei mais com frio na barriga. A gente fica um pouco, né? Mas e também para trabalhar com essas outras empresas maiores, a gente também fica um pouco nervoso, a gente fica um pouco preocupado, será que a gente está entregando certinho nos padrões que a empresa quer e tal, né? Mas algumas histórias legais, eu acho assim, quando você trabalha com comércio popular, você vê muita coisa, né? Sim. Nossa, eu já fiz loja na Rua Grande, meu Deus do céu, para você entrar para medir é um sufoco. É cheio de bagulho, né? Nossa, é lotado, lotado. Do japa, dos coreanos, do Xing? Não, mas já tive clientes coreanos já, desses. Mas também cheio de coisa dentro. Já, nossa, mas ainda bem que eles me chamaram pro residencial, não foi pro comercial, não. Eu passei perrengue chique, assim, de, por exemplo,
eu fazer um determinado projeto de interiores de uma loja dessas da Rua Grande, e o Sim. dono chamar um artista da Globo para inauguração e você não conseguir nem entrar na loja de tanta gente que tava, o Nossa. desespero. Porque era muita gente. Aí, assim, que eu me lembre também, trabalhar para motel também não é tão simples, por exemplo, Ah, né? Eu já sim. Já tive, fez projeto de motel? já, Mais já fiz, do motel grande ou só da só da parte suíte? de Da interiores, suíte. a parte Ah, das sim. suítes, tudo. E assim, já teve alguns motéis que procuraram a gente, então assim, aí você vai com a turma toda do escritório, entra naquele carro, todo mundo junto, né? Você fica ali rezando para que ninguém esteja bebendo, porque nem todo mundo vai fazer o julgamento, né, de que tá entrando. Sim, Aí sim. chega lá, o cara, boa tarde, Ulisses, tudo bem, querido? Ave Maria, super constrangedor, meu Deus do céu, já aconteceu assim algumas vezes, a gente, uma vez eu fui só com uma estagiária fazer o levantamento. É Nossa. confusão, pronto. Aí vai usar Imagina. o quarto de graça. Eu digo, meu Deus, tomara que ninguém nem Alguém vê veja isso, vão dizer, saindo. olha aí, tá vendo, ainda leva o estagiário É bem, É, bem deve ser tenso. complicado mesmo. É É, Eu, não, verdade. é eu bem, tive uma professora que ela falou que a monografia dela foi um motel. Mas eu nunca pensei que fosse tão complexo mesmo, nesse cenário de... não, assim, tudo, porque assim, às vezes também Ju, a gente fica muito focado naquilo só que os clientes veem, mas se você fazer os bastidores da coisa toda que não é, é que é mais Uhum. difícil, É, entendeu? Sim, sim. Né? Como eu estava te falando da questão dos restaurantes ainda agora, fazer cozinha industrial não é fácil não, já teve dependendo do algum que porte tu, do que tu já foi, que restaurante. tu olhou a cozinha e tu falou assim, nunca mais eu como nesse restaurante. Ai, credo, várias. Na verdade, se eu for parar para pensar dessa forma, eu vou ficar muito restrito, porque a A gente gente nem vê, imagina, né? nossa Tem gente que senhora. fala, né, que se você conhecer a cozinha do restaurante, você nunca mais pisa lá. Não, é difícil, Gil, é complicado. Mas assim, pelo menos funcionando eu vejo tudo muito organizadinho, mas é ruim é quando a gente vai fazer o levantamento. Ai, meu Deus, aí quando você entra no local Hum, que você tem que imaginar que ali vai circular comida, tudo, aí é tenso, é viu? crítico, Aí, né? não, realmente precisa de um projeto, tenho que dar uma outra cara pra isso aqui, porque É, nunca mais não, eu nem piso aqui. na verdade, assim, todo local insalubre é bem complicado, né, para você Muito. fazer levantamento, tudo. Mas eu Eu, digo assim, tu já foi fazer o projeto de algum restaurante que tu frequentava, e aí tu olhou a cozinha, não, graças a Deus, não. tu... Não, Sério que eu ainda, vim aqui? não, Sério? não. Graças a Deus ainda não, mas é complicado, viu? É tenso. Não, deve ser Não, complicado. pelo contrário, até tive algumas que me surpreenderam muito positivamente, assim, de eu chegar e observar realmente o grau de organização, de Aham. limpeza, né? Sim. Até para você entrar, é todo um processo, tudo. Ah, isso é outra história. É, Legal. mas ainda bem que ainda não aconteceu nenhuma situação dessas. Eu acho que pra fechar agora, eu queria saber mais algumas palavras que tu poderia dizer pra quem tá começando, saindo da faculdade, pra quem tá começando na carreira, ou até pra quem já tá no mercado, mas quer mudar, conhecer novos ares e quer enveredar pro mercado comercial. Olha, Gil, assim, o que é que eu posso falar? É uma área maravilhosa, você não vai ter rotina nunca. Eu adoro realmente a arquitetura comercial, justamente por toda essa dinâmica de poder fazer diversos projetos diferentes, né, em diversos segmentos, e que vai ser um excelente portfólio, né? Hoje, como eu estava falando agora, hoje tem as redes sociais para ajudar, mas antigamente você dependia muito de vitrine, essa vitrine física, então é muito legal você poder passar por um local na avenida e, poxa, aquele lugar ali foi a gente que fez, tal. E isso divulga muito o nome da gente, né? Abre muitas portas, né? Tenha a consciência da velocidade que você precisa trabalhar, né? De muitas das vezes fazer força-tarefa, porque você vai entregar um projeto em um tempo muito mais curto Uhum. do que o habitual, né? Mas que é um mercado ainda que ainda está muito carente de profissionais especializados e que ainda tem uma demanda muito grande de projeto, né? Que é uma fatia que se as pessoas souberem abraçar, fazerem as coisas direitinho, saberem cobrar adequadamente, saberem lidar com a sua persona, né? Como fala, com Uhum. o seu perfil do seu cliente direitinho, Isso. É, dá para fazer um trabalho magnífico, né? sim. Eu super recomendo. E também não lhe impede de fazer o projeto residencial, né? Uhum. Tudo é arquitetura, e a arquitetura de interiores você tem como se reinventar, diversificar. Aquele cliente, como eu falei ainda agora, do comercial, ele pode ser seu cliente do residencial, então
dá para encarar, né? É só não ficar em casa esperando acontecer. Tem que mesmo meter a cara na rua, faz a rede social, começa a postar os trabalhos acadêmicos, né? Visita os locais, gente. Vocês não, as pessoas, os estudantes que estiverem assistindo a gente, não paga para você entrar numa loja, num magazine. Poxa, vou encostar ali no centro elétrico, vou ver como é, o que tem de lâmpada, o que tem de luminária, eu vou entender, porque quando eu for fazer um projeto eu já sei, entendeu? Sim. Vai nos ambientes, no caso dos comerciais, frequenta o shopping, vê como é que as coisas funcionam, de administração do shopping, como é que faz para deixar um portfólio lá, entra nos sites das empresas, né? Vai se familiarizando com aquilo que você quer fazer. Poxa, só na área gastronômica aqui em São Luís, gente, tá um boom, né? Você vê, tem muito restaurante, para todo preço, para todo bolso, para todo bairro. Então, mete a cara na rua, vai, né, se apresentando, se inserindo, cria estudos de caso, né? E para quem já está no mercado, não tem mistério. Aplicar as ferramentas do projeto residencial ao segmento comercial, fazer muita parceria, seja com engenheiros, seja com imobiliárias, seja com outros arquitetos, com lojistas. Ana, a gente já teve vários clientes que chegaram em loja, magazine mesmo, assim, e direto no vendedor comprar um piso. Aí o próprio vendedor, né, parceiraço da gente, olha, Sim. não vou lhe vender esse piso aqui sem um arquiteto, fala com o Ulisses, ele vai Sim. avaliar, porque percebeu que era uma oportunidade boa, a pessoa me liga, então, poxa, isso é um feedback muito legal, do mesmo jeito que eu mando clientes para ele, entendeu? Sim, sim. Esse network é essencial, porque sozinho a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Verdade. E eu acho que é Não, isso. maravilhoso. Você quer perguntar alguma coisa? Já perguntei tudo. Então, Liz, queria te agradecer demais por ter vindo, ter citado o Gil, convite. imagina, foi um prazer, Foi um prazer. querido. Eu espero te ver mais vezes aqui. A gente tem Com outros certeza. temas para falar também. Muita coisa. Vai ser Fica o muito gancho daqui porque enriquecedor. vocês quiserem aprofundar de assunto, a gente pode conversar. Quem quiser conhecer mais um pouquinho do trabalho da gente, né, pode dar uma olhada na Sim. nossa página no Instagram. Ulisses Costa, Arquitetura e Interiores. Tem o nosso perfil, tem o nosso site, o carquitetura.com.br. Lá no escritório eu recebo estudante que quer conhecer, a gente recebe fornecedores, os parceiros, quem quiser fazer uma visita. Eu recebo o grupo, às vezes monta 2, 3, 4 colegas da faculdade. Vai lá visitar a gente, ver como é que é. Olha aí, gente, o Ulisses é acessível. Pode deixar o portfólio com a gente. Acessível. Não paga um Acessível. centavo para entrar, super acessível. Ave Maria. A gente está aqui para somar. Te agradeço de novo. Então, senhoras e senhores, Ulisses Costa, da UC Arquitetura e Interiores. Isso. Espero que tenham gostado. Obrigado, Ulisses, até gente. breve. Até a próxima. Prazer. Obrigado, gente. Até, Ulisses. Obrigado.